Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Jam Podcast. Um podcast que a gente fala de propaganda, publicidade, marketing, empreendedorismo, negócios relacionados. Eu sou o Bruno, host aqui do programa. E hoje eu tô com um cara, especial, muito legal aqui, que é o Gabriel Araújo. Vou te apresentar aqui como diretor de criação, executivo, creative director, o que eu quiser, né? Sou um criativo em construção, é isso. É isso aí, vou deixar você falar melhor, cara. Conta aí um pouco pra nós quem que é o Gabriel, porque a lista é grande. Eu peguei aqui no LinkedIn e falei, porra, bicho. O cara 10 minutos de sobrenome, né? Exatamente. O cara passou nos lugares mais legais do mundo, cara. Fala aí. Cara, assim, vamos lá. Eu sou um cara que nasceu no interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto. Boa. A minha ideia de vida era trabalhar em algum lugar ali no interior, né? Continuar com aquela minha vidinha, só que eu tinha ambições maiores. Toda vez que eu assistia propaganda, eu queria entender quem que tinha feito aquilo. Eu ficava mais interessado pelo intervalo do que pelo próprio programa que eu estava assistindo. Porra. E isso é uma coisa desde criança, assim. Então eu falei, quem que faz isso, né? Eu precisava entender e descobrir quem que fazia aquilo. E aí, cara, eu com 12 para 13 anos de idade, eu descobri que quem criava era uma dupla de criação, era um redator com um diretor de arte, e era uma agência de propaganda que fazia aquilo acontecer. Eu falei assim, legal. E aí, vida, né? A vida dá voltas e mais voltas. Eu fui morar em São Paulo com a minha família e, cara, eu escolhi um estágio com 14 para 15 anos, já numa agência gigante de São Paulo. E, cara, daí eu não parei mais, né? Eu tô com 39 anos hoje e já passei aí por várias agências grandes, médias, pequenas de São Paulo. E meus últimos 5 anos de vida, eu fiquei 3 anos na Europa como CCO global da Ogilvy, né? Baseado em Bruxelas, mas cuidando de vários times dentro da Europa, Estados Unidos e uma parte ali da Ásia. Voltei para o Brasil na pandemia, porque, né, era um momento de incerteza, eu queria ficar mais próximo da minha família. Boa. E vim para a Ogilvy Brasil. Então, comecei na Ogilvy Brasil em outubro de 2020, né, no meio do nada, né, remoto. Putz, e pode crer. Dali para cá, cara, estamos aí, né, vivendo esse mundo louco em constante transição, mas transformação de tudo, né? total, mas, cara, para mim, eu não ligo muito pro título que eu tenho no meu cargo. Pode crer. A gente é tão bom quanto o trabalho que a gente vai fazer hoje, né? O trabalho que a gente fez ontem foi ontem, né? Boa. Então não dá para ficar vivendo do passado na profissão que a gente tem. Então a gente tem que tentar olhar para o futuro e entender, tá, beleza, o que a gente fez ontem, a gente ganhou ontem, a gente comemora ontem, a gente celebra e amanhã é outro dia, né? O David Ogilvy tem uma frase maravilhosa que é meio que o drive da agência, assim. Ele fala, você tem que viver divinamente descontente. Então, divinamente descontente significa que você vai celebrar suas vitórias hoje o máximo que você puder. Amanhã é uma folha em branco, então você tem que continuar. Caralho, então, é isso aí. É mais ou menos como eu levo minha carreira, minha vida, e eu sou um cara muito humano na relação com as minhas equipes. Assim, eu tento manter. A gente vai passar quase a nossa vida inteira trabalhando. Total. Se não for legal, se não for divertido, se não for leve, a gente não vai ser bacana, a gente não vai curtir, a gente não vai fazer coisa boa. Pode crer. Então, acho que para manter um ambiente criativo, ele tem que ser leve, ele tem que ser divertido, ele tem que ter pessoas ali diversas, né? Eu acho que sempre fui um cara na propaganda que montei os times mais diversos. Antes de começar esse assunto da gente ter mais mulheres na criação, minhas equipes já tinham quase 50-50. Eu sempre tive uma batalha para trazer mais pessoas pretas para o time, porque eu acho isso super essencial. E ainda bem que hoje as agências já estão olhando para isso, elas evoluíram para essa pauta. E eu acredito que a gente tem que puxar cada vez mais, sabe? Eu gostaria muito de ver não só essas pessoas vindo para a agência, mas essas pessoas em cargos de liderança nas agências, que eu acho que aí está faltando também um outro olhar. Quando você olha para o clube de criação e você vê uma diretoria inteira preta, é um recado maravilhoso para o mercado. Pode crer. Então, assim, se você fala, putz, mas talvez, né? Por que não ter uma coisa mais de diversidade? Até ontem não tinha ninguém.
Né? Sim. Então, assim, os caras ocuparam o espaço, deixa eles ocuparem esse espaço, é importante pra gente. Cara, você sabe que você puxou um gancho aí. Mas peraí. Eu vou entrar nesse assunto aí. Mas galera, ele tá falando aqui, ele tá sendo modesto. Porque, né, já emendou um assunto aí. Mas, cara, o Gabriel é um cara que... Cara, você trabalha para grandes marcas, né? Não é à toa que você tá lá na Ogilvy, mas, sei lá, Nestlé, Hellmannn, você tava mostrando ali para mim, né? BMW, as marcas pelas quais você já passou. E também tem um fator legal aí de você comentar, que é o lance dos prêmios, né, cara? Você atualmente está como jurado de Cannes, certo? Não, eu tô... Esse ano não, já fui. Você jurado, já foi, né? Já fui jurado de Cannes em 2017. E foi talvez uma das experiências mais fodidas da minha vida, assim. Que legal, cara. Eu queria que você falasse disso. Não, depois a gente entra um pouco nesse assunto. Foi assim, eu aprendi coisas lá que acho que nenhuma faculdade traria na minha vida, nenhum tempo de carreira, assim. Foi tipo um MBA em uma semana. Pode crer. Sabe? Foi um negócio sensacional. Esse ano eu tô como jurado do Creative Pool. Vai ter também o Edge Forum, que eles me convidaram, e tem mais algumas coisas aí que eu não posso falar ainda. Boa. Cara, eu vou contar o jeito que eu te conheci, que foi curioso, foi meio engraçado, né? Pelo menos pra mim. Porque a gente eu fui fazer aquele curso lá na Miami. Na Miami. Lá na SPM. E o Gabriel é um cara que já chama atenção naturalmente pelo tamanho, né? É o cara que parece aquele repetente na sala de aula dos pequenininhos, né? Ele maior que a cadeira, assim. Mas beleza, era um cara ali no curso. Eu tinha acabado de abrir a agência, cara. Isso foi o quê? 8, 10 anos atrás, sei lá. Por aí. Faz tempo. E você estava na Ketchum, se eu não me engano. Estava na Ketchum. E aí eu lembro que todo professor que entrava lá, o palestrante, enfim, que entrava na aula, ele te cumprimentava. E aí, Gabriel, beleza? Tá, beleza. Primeiro, segundo, terceiro. Caralho, velho. O cara conhece todo mundo, né? Até que teve um cara que entrou e perguntou pra você, cara, o que você tá fazendo aqui? Não sei se você lembra disso. Foi o Domênico. Cara, o que você tá fazendo aqui? Aí você falou assim, não, tô aqui procurando talentos. Né? Acho que era isso, né? Você foi lá para dar uma pescada. Eu fui para aprender também. Acho que a gente tem que estar sempre aberto a aprender. Né? Acho que... Mas no final eu aprendi muito e conheci um monte de gente legal. A gente está aqui até hoje trocando ideia. Pois é, cara. Porra, show de bola. E você falou, foi o Domênico, Ele é o CCO da Publicis. Sim, cara. Eu falei com esse cara rapidamente uma vez porque eu fiz um review de uma campanha do Bradesco. Que foi dele. Sim. Aquela do Vagalume, que é do caralho. Puta campanha linda. Puta que pariu. E aí eu conversei com ele rapidão, porque ele me respondeu. Não, ele é muito gente boa, cara. É um cara... O Domênico, a gente costuma dizer que ele é meio gênio, assim. Ele é um cara da propaganda que... Meio fora da curva, assim. Ele é fora da curva, porque assim, ele é um cara que desde o início do digital, do tech, ele é um cara que estava lá. Então, assim, o início dele foi nessa linha de raciocínio e ele é um cara genial, assim. Ele é um cara que sabe... conduzir os times de uma maneira super interessante. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas assim, do que eu vejo de fora, eu vejo um cara super legal, super bacana de trabalhar junto. E foi isso. Então foi engraçado. Bom, vamos lá. Vou voltar naquele tema. Cara, aconteceu um negócio aqui na agência já que foi curioso uma vez, porque a gente publicando vagas e uma pessoa entrou... Eu acho que a pessoa entrou um pouco na maldade, para falar a verdade, a postura que ela falou, mas o que ela perguntou foi interessante, que foi assim, cara... Quantas pessoas... Quantas mulheres têm posições de liderança aí na sua empresa? A vaga era para uma posição de liderança. Sabe o que aconteceu, cara? Eu reparei que eu nunca tinha reparado. Só que foi um exercício bom, porque a hora que eu parei para reparar, eu falei, cara, a maioria é mulher. Então, naturalmente, já estava rolando se a gente pode chamar isso de inclusão... Tava rolando natural. Eu nunca parei para pensar, não, vou colocar propositalmente uma mulher na posição de liderança, mas elas já estavam por puro mérito na liderança, né? Então acho que já tá rolando um movimento, pelo menos aqui na minha agência, natural disso, né? Eu acho que o mercado amadureceu muito, né? Mudou, né? Na Europa, isso era um pouco mais natural, né? Eu acho que o Brasil ele ainda tem que dar alguns passos, né? Acho que não só de trazer mais mulheres para a liderança, trazer mais pessoas pretas para a liderança, mas de abrir espaço para que essas pessoas possam entrar nas agências e elas possam se especializar, elas possam melhorar, elas possam ser cada vez mais... mostrar suas competências e sua visão de mundo. Pode crer. Que é uma coisa que traz diversidade, né? Se a gente quer diversidade de ideias e a gente não tem diversidade de pessoas,
Não, a gente não vai chegar lá, a gente vai ter uma mesma linha de raciocínio, né? Eu até assisti uma entrevista, acho que do Denzel Washington, perguntando por que o diretor daquele filme tinha que ser um cara preto e não um outro cara. Ele falou assim, não, porque não é uma questão de competência, é uma questão de cultura. O cara tem que ter a cultura Ele certa. Ele precisa estar naquele sapato para ele entender, né, e dar a mensagem certa do jeito certo, e não uma ideia de mensagem que uma outra pessoa possa ter. É uma pauta polêmica. Sim. Mas assim, para mim, eu gostaria muito de cada vez mais entrar nas agências e ver que elas são de verdade diversas e porque elas querem ser, e não para dar algum recado para o mercado. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Acho que é abrir os caminhos, né, e deixar pessoas de comunidade virem para dentro das agências, sabe? Abrir espaço mesmo, porque é um negócio de pessoas. Total. Né? E a gente precisa de diversidade de ideias, de pensamento, de cultura. Isso é essencial para uma boa propaganda. Né? E daria para afirmar que o Brasil já se movimenta, mas com certeza ainda muito atrás. Né? Não, e assim, tem uma outra questão que aí a gente vai entrar num assunto que não vai acabar nunca. Que não só é ter essas pessoas dentro das agências, mas equiparar cargos e salários. Sim. Né? Então, assim, quando a gente começa a olhar todos os gaps que existem, né? E olhar, tipo, eu sempre tentei, assim, nos meus times, equiparar as coisas. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com o RH da UGV da Bélgica. Toda vez que eles iam contratar um profissional, eles olhavam, né, qual é o nível desse profissional que está entrando e o quanto os outros profissionais daquele nível estão ganhando para todo mundo ganhar igual. Não importa se era homem ou se era mulher. Por quê? Porque era o correto a se fazer. Claro. Né? Ele vai executar a mesma função, ele tem que ganhar a mesma coisa. Perfeito. Né? Então, acho que essa era a grande coisa ali. E foi bem interessante, assim, cara. Eu aprendi muito lá com o jeito dos caras trabalharem e tal. Agora, assim, óbvio, o brasileiro, ele se adapta mais, ele é mais flexível, né? Ele tem uma velocidade diferente de trabalho que a gente levou muito, né? Eu levei isso muito para lá. Você que tem essa experiência internacional, cara, você pode confirmar aquela coisa que dizem que o brasileiro, pra propaganda, o brasileiro é foda, né, cara? O brasileiro é foda, cara. O brasileiro é foda. O brasileiro... Pra criatividade, né? Eles dizem que a agência perfeita ela tem que ter um planejamento inglês, um atendimento americano e um criativo brasileiro. Né? Uma produção japonesa, né? Aí sim. Não, porque assim, na verdade, assim, onde o brasileiro ele sai na frente, não tô dizendo que os gringos não são criativos, porque eles são pra caramba. Assim. Trabalhei com caras lá, belgas, ingleses, americanos, turcos, brilhantes. Os caras são muito bons. Só que o nosso jeito de trabalhar e o nosso tesão por propaganda só existe no Brasil. Assim, a gente tem um tesão por fazer o que a gente faz. Talvez também o lance da multicultura, né? A gente é uma puta. Rola isso, né? Não, rola também. Mas assim, tem uma coisa lá, por exemplo, propaganda lá é só propaganda. É mais um trabalho. Entendi. Você vai se divertir e tal, você vai trabalhar, mas você não vai viver aquilo. O brasileiro, ele que trabalha em propaganda, ele vive aquilo, ele tem um tesão por aquilo. Que por um lado tá certo, por outro lado também tá um pouco errado, né? Você pode pensar em outras coisas, né? Sim, sim. Mas a verdade é que o nosso tesão em fazer, a nossa gana, o nosso craft, sabe? A gente querer... a gente vai no detalhe do detalhe para que aquela campanha que era boa ficar ótima, que era ótima ficar inacreditavelmente foda. Pode crer. E chegar num nível que ela pode ser premiada em Cannes. Né? Eu acho que essa é o grande tesão do brasileiro, sem contar o raciocínio inusitado, né? Sim. E obviamente, talvez experiências de vida. Então, você pega o brasileiro ele tem que se adaptar do dia que ele nasce ao dia que ele morre. Sim. Né? Por quê? Porque o país é instável, a economia é instável. A gente tem aí, né, políticos que não dá pra gente nem comentar, porque a gente vai abrir um outro assunto. Que não é o assunto desse podcast. Se você está procurando política, esquece. Não é o assunto, não é o assunto. E a questão para mim é a gente olhar de uma maneira, né? O brasileiro, a capacidade de adaptação e flexibilidade e improvisação é uma coisa que o brasileiro tem. Né? Então, assim, você vê poucas outras culturas com a mesma capacidade. Então, acho que isso torna o criativo brasileiro um nível acima. Assim. Pode crer. E os devs têm que ser israelenses nessa agência perfeita aí. E, cara, você falou muito do perfil do criativo, né, do colaborador. E as empresas?
Como é que você faria uma separação aí da cabeça das empresas fora e dentro do Brasil? Cara, eu acho que dentro do Brasil, as agências perderam um pouco de relevância na frente dos clientes. Por causa da transformação digital, assim, você diria? Não sei se é por causa da transformação digital. Eu acho que a cultura de agência, principalmente a cultura de atendimento, ela sempre foi muito subserviente ao cliente. Perfeito. Né? Então, assim, o cliente pediu, não, tá bom, vamos fazer. Em vez de... cliente, nós somos especialistas, por isso você contratou a gente. Né? Então, não necessariamente o que você está me... Às vezes o que o cliente pede, ele tem 100% de razão. E a gente, como agência, a gente tem que abaixar a orelha e fazer. Por quê? Porque o cara vive o negócio dele todos os dias. Perfeito. A gente vive parcialmente o negócio dele. Só que, por outro lado, às vezes a gente tem um pedido que não faz sentido para o resultado que o cliente quer atingir. Eu tenho um nome para isso. Que é sério, eu tenho um jeito que eu falo disso, que é marketing hipocondríaco. Porque é o seguinte... A gente é como se fosse... A gente é um médico, a gente está numa consulta com o cara falando qual é a dor dele. Né? Então, a dor do cara preciso vender mais, minha marca precisa ter mais prestígio, eu preciso aumentar minha reputação, minha consideração. E a gente, como especialista médico, vai receitar um remédio pro cara, certo? Alguma coisa. Exato. O marketing hipocondríaco é o cara que sai fazendo as coisas sem saber o porquê, sem objetivo. Né? Eu quero fazer tal coisa. Cara, mas pra que você está fazendo tal coisa? Pra que objetivo? O cara não sabe. Então, é como se ele estivesse tomando remédio... Ele está tentando um paliativo, né? Um paliativo, mas não resolve. Então é bem isso. É que assim, para mim, a maneira como eu enxergo isso hoje a gente tem que olha para o mundo hoje, né? A propaganda, vamos pegar a propaganda dos anos 50, 60, ela já tentava fazer uma análise, né? Eles faziam pesquisas, né? Tinha aquelas salas de entrevistas, que é uma coisa que permanece até hoje. Sim. Só que hoje eu tenho dados, né, para tudo. Eu consigo falar para o meu cliente quanto ele vai ter de resultado com a campanha. Sim. Né? No mínimo, um resultado mínimo, um KPI mínimo, a gente consegue mostrar. Pode crer. Né? Então, assim, e tudo que eu vou fazer hoje está baseado em dados. Então, posso ter uma boa ideia que é meu gut feeling? Posso. Só que depois eu vou traçar esse gut feeling para entender se ele está na plataforma que a gente escolheu de planejamento, se ele está seguindo a história, se ele vai ter o potencial de atingir o resultado que o cliente espera ou não. Perfeito. Né? Além de ser só uma boa ideia. Não pode ser só uma boa ideia, tem que ser uma boa ideia que vende. Que vende. Né? Uma boa ideia que não vende é uma ideia ruim. Exatamente. Entendeu? É isso, a gente está aqui. A gente tem que também sair um pouquinho desse papel. Obviamente, existe o papel de posicionar a marca, existe o papel de awareness, existe o papel de consideração, existe o papel de conversão. Né? Quando a gente olha isso hoje e a gente não usa o dado a favor da marca, eu como agência estou errando. Perfeito. Né? E você como cliente, se você também não ouvir o que a gente tem a dizer, você está gastando dinheiro à toa. Com certeza. Né? Então, assim, o que eu acho as agências elas têm que retomar esse papel de relevância. De especialista. De ser especialista, né? De mostrar que eu estou aqui para fazer você dar certo, ganhar dinheiro, atingir os resultados. E isso vai ser através de vários skills que a agência tem. Skills de planejamento, de mídia, estratégicos e, obviamente, criativos, né? Porque no final o produto da agência é criativo. Total. Né? Então, assim, me preocupa muito quando eu começo a ver que a criatividade está perdendo relevância na propaganda. Sim. Né? Então, assim, hoje, tá? Quando a gente vamos só focar em social media. Quando você abre seu Instagram e você passou o dia ali entre coisas e abrindo Instagram, trabalhando, fazendo não sei o que e tal, nos seus momentos de break você está scrollando. Você recebeu uma média de 1.000 a 3.000 anúncios dentro dessa jornada aí de 8, 10 horas. A minha pergunta é, qual você lembra? Boa, é um bom jeito de medir, né? Você entendeu? Você não lembra. Por quê? Porque é volume. Né? Você vai lembrar se alguma coisa te afetou emocionalmente ou você estava procurando. Né? Se ela te afetou emocionalmente, significa que a ideia ou a maneira como aquele asset foi criado, ela te impactou. Então você teve uma reação. Né? Hoje, o que eu vejo a propaganda continua criando muitas mensagens e ela esqueceu da efetividade. Então, o que eu tento fazer no meu trabalho é unir as duas coisas, né? Criação com efetividade. Sim. Então, eu vou ter ali, se eu quiser... Existe uma coisa que é muito do Brasil também, de criar campanhas
que podem ser premiadas e não necessariamente que estão no dia a dia. Putz. O que a gente fazia na Europa era um pouco diferente. A gente tentava olhar. Isso também não é só na Europa. Assim, todo o time que eu tenho, a minha linha de raciocínio, ela está focada em... Eu vou ter um briefing na minha mão e aquele briefing não vai ser um problema. Ele vai ser uma oportunidade de fazer coisa foda. Pode criar. Você muda... Uma pequena mudança de terminologia. Terminologia, de mindset. Eu odeio essa palavra, mas... De mindset, mas é isso. Você mudou um pouquinho, você começa a observar o que você tem na mão para fazer de outro jeito. Perfeito, porra. Você entendeu? Então, assim, beleza, eu tô com esse briefing, é um briefing casca grossa, chato. Só que se eu pensar nisso do início, eu já comecei errado. Então, minha cabeça ela vai se afundar na mesmice ali. Perfeito. Se eu olhar e falar assim, tá, beleza, eu tenho que resolver esse problema. Como é que a gente vai resolver? Boa. Né? Então, cara, tem milhões de maneiras. Né? O que eu tento sempre exercitar é, eu vou ter uma ideia, eu vou pegar essa ideia, eu vou tentar olhar para essa campanha de maneiras diferentes. Né? Então, beleza. O que eu quero com essa campanha? Então, o que a primeira fase dela vai ter que provocar? Boa. Né? O que a segunda fase dela vai ter que provocar? Então, eu vou criar qual lá. é o efeito que a gente quer que ela cause? Qual que é o efeito que eu quero que ela cause? Como é que eu vou engajar para fazer a pessoa a compartilhar, ter alguma reação? Então, se eu criei uma campanha flat total... E você não provocou... A vida é feita de emoções e a propaganda precisa provocar essas emoções. Perfeito, aproveitar disso. Né? Então, assim, se eu criei uma peça que ela não provoca nenhuma emoção, ela não provoca nem riso, nem choro, nem angústia, nem... Alguma emoção ela tem que provocar. Né? Senso de oportunidade, alguma coisa tem que acontecer ali. Se ela não provoca, eu estou torrando o dinheiro do meu cliente. Perfeito. E eu, como cliente, se eu aprovo uma peça que não me desafia ou que não traz alguma coisa nova, eu estou torrando o dinheiro da empresa. Sim. Então, assim, eu acho que quando a gente olha o case de Burger King, né? No mesmo ano que eu fui jurado em Cannes, o Fernando Machado, que era o CMO do Burger King, ele foi também. A gente bateu muito papo lá. Eu falei, Fernando, vocês fazem muita coisa legal, cara. Ele falou assim, cara, não se iluda. 95% da minha verba é produto, preço, né? Lindo, né? Appetite appeal total. Mas é isso. Por quê? Porque eu preciso vender hambúrguer. Sim, no fim das contas eu preciso vender Só que 5% eu deixo as minhas agências, aí qualquer agência do mundo, pensar criativamente. Só que o pior desses 5% é tão gigantesco que a impressão que dá é que a gente só faz a coisa boa. A gente está fazendo os dois lados, né? Então, o que eu tenho na minha cabeça como criativo e líder de times criativos, eu tenho a teoria do 3%. Tá, vou te explicar o que é isso. 97% do trabalho que a gente vai fazer no dia a dia, eu tento fazer com que ele seja bom, pelo menos. Okay. Tem uma ideinha ali, ou tem um visual diferente, mais dinâmico, e a gente consiga atender o que o cliente quer sem assustar demais. Boa. Né? E os 3% é o que a gente tem que batalhar para brilhar, né? Que é onde a gente vai conseguir fama, fortuna para o cliente, para a agência e Perfeito. Pessoalmente como criativo a gente vai atingir os prêmios. Né? Então é 3% que a gente precisa. Se a gente conseguir negociar com o cliente que 3% da verba dele a gente vai fazer uma ideia fodida para que a marca dele, seja bem falada, gere PR, toque num assunto que ela nunca tocou antes, ou que ela resolva algum problema. Não precisa ser só social, tá? Porque assim, a gente trabalha com propaganda. Sim. Eu preciso resolver problemas sociais? Sim, preciso, porque a gente tem voz para isso. Perfeito. Mas ao mesmo tempo, eu como um profissional de propaganda, eu preciso fazer vender. Então, as ideias que eu preciso ter, elas podem tocar em vários assuntos. Mas se eu focar num assunto de venda com diferencial, a gente chega em outro lugar. Né? Perfeito. Por exemplo, a gente fez uma campanha para a IKEA na Bélgica, que a IKEA ela é uma loja tipo a Tok-Stock. Certo. Né? Tem um pouquinho mais de coisa, um pouco maior e tal, mas ela tem o quê? Ela democratizou o design. Boa. Né? Então, assim, eu posso ter uma casa com móveis com design bacana, né? Só que eu não preciso pagar muito por aquilo. Sem gastar uma fortuna. Sem gastar uma fortuna. Tá. É acessível e tal. É um pouquinho perecível? Mas também tem a função de ser perecível para você continuar girando o negócio. Então, assim, a IKEA é a empresa mais acessível do mundo, né, na hora de comprar imóveis com design.
que a gente fez? Eles lançam todo ano uma coleção de tapetes feitos por designers ultra famosos. Legal. Um desses designers era o Virgil Abloh, que infelizmente morreu esse ano, que é o fundador da Off-White, ele era diretor de criação da Louis Vuitton. Então a galera vai na IKEA e forma as filas quilométricas para comprar o tapete que aquele cara fez. Por quê? Porque eles querem revender no eBay depois. Porque assim, ele compra por 300 euros, 400 euros, revende a 4 mil euros. Caralho. Né? Então a galera, isso virou meio que um sistema. E há anos a IKEA enfrentava esse problema. O que a gente fez? A gente criou um device, né? A gente criou uma caixa escura, né? Criamos um device que analisava suas ondas cerebrais, colocamos vários neurologistas para entender como é que a gente ia fazer análise disso e tal. E esse device, a gente criou um sistema de back-end que conseguia, em tempo real, entender se seu cérebro teve um aumento de atividade ou não. Caramba. E esse aumento de atividade representava que você tinha sido afetado por aquela arte. Né? Então, assim, o que a gente fez? A gente criou uma experiência que a pessoa entrava nessa caixa preta. Uma caixa preta é tipo um lugar? Tipo uma sala dessa aqui. Certo. Só que era uma sala escura, né? Perfeito. E aí, assim, ela se posicionava na frente de vários tapetes diferentes. A luz acendia por 10 segundos, ela olhava e a gente estava analisando as ondas cerebrais. A luz apagava. Se ela tivesse um aumento significativo... de atividade... acendia uma luzinha e falava assim, ó, seu cérebro está dizendo que você gostou desse tapete. Legal. E assim, de repente, a marca que mais democrática falou assim, não vou vender para você. O que aconteceu nessa experiência? Pessoas que foram para comprar o tapete do Virgil saíram de lá com outro tapete porque o cérebro delas falou que aquele tapete era o que ela gostou e não o outro. Caramba. E ela só poderia comprar o tapete que o cérebro dela falou que ela gostou. Ela concordou com isso. Sim. Ou seja, o resultado, nenhuma venda no eBay. Ou seja, a gente resolveu o problema. Né? E as pessoas... Aí depois que os tapetes acabaram, as pessoas queriam ir lá para viver essa experiência. Aí a gente teve programa de TV parodiando o que a gente fez, criando os devices deles. Então a coisa que começou, ela ganhou cultura popular. Né? Quando você vai para a cultura pop, a campanha deu certo, né? Total. Então, assim, foi uma campanha, a gente ganhou um monte de prêmio com ela, mas assim, independente disso, a gente criou um negócio que nunca aconteceu antes. Ele foi novo, tinha tecnologia, era experiência, direto com o consumidor. Então a gente conseguiu atingir um patamar que era um briefing de dia a dia, entendeu? Boa. Cara, isso traz um gancho, uma coisa que eu até ia comentar com você, que... Cara, é inevitável o quanto a tecnologia trouxe de possibilidade de comunicação, né? De tudo que a gente faz. Começando por uma simples rede social até um trabalho desse, por exemplo. Mas, por outro lado, me parece que tem muita empresa que acha que resolve a vida no Instagram, né? Que reduziu todo o esforço de comunicação e marketing que ele poderia fazer, de coisas incríveis que ele poderia fazer para posts no Instagram. E me parece que isso é um grande equívoco, né? Porque, cara, esse é um exemplo. A experiência aí, no caso, é um negócio live, né? É uma experiência na loja. É um negócio que vai muito... É tecnológico, mas vai muito além do que falar de rede social. Você enxerga também, você percebe isso nas empresas? Às vezes, querer simplificar tudo no Instagram? Eu acho, cara, que a maneira como algumas... Não vou falar todas, porque tem empresas que já estão mais maduras nesse assunto. Mas... Eu acredito que algumas empresas, elas não... E algumas agências também, claro. Tá? Elas não entenderam o potencial que social media tem. Tá? E não é um potencial orgânico, porque organicamente hoje a gente sabe que a entrega ela é pífia. Sim, né? A competição é muito grande para quem está pagando. Não, e assim, a entrega orgânica ela é muito ruim. Então, assim, a não ser que você seja uma marca tipo a Coca-Cola, a Netflix, ou marcas que são brand loves de várias pessoas, né? Você não vai ter um potencial orgânico que é efetivo. Você está brigando com influenciadores que têm um conteúdo muito mais legal que o teu. Sim. Né? Então, assim, o que eu acho quando a gente olha para social media hoje, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Quai, né? A gente tem milhões de redes diferentes para você fazer sua marca performar. O que você tem que olhar é construir uma estratégia que... Você pode sim ter o orgânico, só que em vez de você postar todo dia,
que aí tem vários coaches de internet que falam que você tem que postar 4 feeds, 12 stories e você vai se dar bem. Cara, não é assim. Não é você mesmo. é uma marca. Para uma marca é completamente diferente do que para uma pessoa. Né? Tipo, você como marca, se você vai colocar um post ali no feed e vai ficar ali pro resto da vida, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser divertido, ele tem que ter uma mensagem por trás, não é só um post. Sim. Né? Eu acho que começa aí, né? Acho que quando o digital surgiu, né? O digital era a parte chata da propaganda, né? Vou fazer bannerzinho, ninguém botava fé naquilo, até a galera do bannerzinho começar a ganhar leão em cane. É verdade. E aí social media é a mesma coisa. Social media é o patinho feio da propaganda. Só que hoje, social media ela é a maior mídia de massa do mundo. Total. Né? Ao mesmo tempo que ela é uma mídia de massa, ela é a mídia mais segmentada do mundo. Então, assim, se você olhar para social media da maneira certa, você vai olhar e falar assim, tá, eu vou construir uma pauta orgânica, eu vou ter ali, 1, 2 postagens ao mês. Puta, Gabriel, 1, 2 ao mês? Não, 1 por semana. Mas tem que ser relevante. Sim. Vou usar os stories como uma forma de interagir com as pessoas, então vou usar ferramentas nativas, eu vou conseguir ali dar uma potência maior para a marca ter uma interação. Um negócio mais real, né? Mais real. Vou fazer alguma live que é vida real, porque eu vou me aproximar dos meus clientes daquela maneira, né? Ou seja, cara lavada, né? Não tem superprodução. Boa. Pode até ter superprodução, mas melhor que não tenha. Perfeito. Né? E eu vou criar uma estratégia de funil fodida para vender. Né? Por quê? Porque aí é onde entra o resultado. Né? Não, eu vou fazer post orgânico, vou ficar ali brigando por like, eu não vou vender nada com isso. Então, o que eu quero? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma estratégia de funil de conversão, né? Onde o topo desse funil ele é awareness, né? Conhecimento de marca, alcance, é a gente falar que a gente existe. Boa. Só que durante todo esse funil, eu preciso pensar que a consideração tem que estar ali. Né? E o miolo de funil, ele não precisa ser só consideração, ele pode ser trial, ele pode ser uma série de outras coisas. E o fundo desse funil, obviamente, é conversão. Boa. Aí quando chega em conversão, a maioria das empresas faz o quê? Um postzinho mequetrefe, produto, preço, chato pra caralho. Sim. Vai converter? Talvez sim, talvez não, né? Dependendo da frequência do investimento de mídia que você teve. Agora, se você conseguir ser criativo também no asset de conversão, boa. Né? E assim, você não precisa fazer um asset criativo só, não, você roda vários. Né? Teste A, B, C, D, F, quantos você quiser. Então, assim, hoje, para mim, usar social media para uma empresa, eu diria que talvez ela nem precise de uma página, a não ser que ela tenha alguma coisa relevante para falar. É verdade. É verdade. Essa é a grande escala. Então, assim, dá para a verba de TV migrar para social? Dá para migrar, se você tiver a estratégia certa. Perfeito. Agora, dependendo do seu negócio, se você tem um negócio de varejo, eu complementaria com social. Total. Né? Por quê? Porque se eu for para TV para vender picanha para o churrasco na sexta-feira, eu vou ter um impacto direto com as pessoas. Porque o brasileiro ainda assiste TV pra cacete, né? Assiste novela. A gente tem que parar de... A gente tem que olhar para a população geral e entender que quem trabalha com propaganda tá num 1% nicho, né? de um nicho que Perfeito. pensa de outro jeito, né? Que talvez em 10 anos vai chegar para o resto das pessoas. Perfeito. Não quer dizer que a gente é melhor ou que a gente é pior. Claro A gente só não. teve acesso primeiro às coisas. Claro. E a pessoa, vamos colocar aí o brasileiro... O médio. Não é nem médio, o brasileiro vida real, né? Sim. Ele tá ali, ele vê TV, maioria, ele quer assistir o jogo, ele tem hábitos, né? Que a gente precisa entender que nessa jornada, onde eu vou impactar para vender. Então, para mim, é muito menos sobre fazer uma coisa com plataforma definida e muito mais sobre como a gente vai atingir o resultado usando todo o potencial que está na nossa mão. Perfeito. Que pode ser em social, pode ser em digital, pode ser em TV, pode ser em outdoor. Né? A gente precisa entender para onde a campanha tem que ir para ela dar o resultado, né, real para o cliente. E entender o esforço de grana que o cliente tem. Se ele tem um esforço pequeno, aí tem que focar 100% em social. É a saída. Né? É a saída porque você vai gerar um resultado coerente para a marca, gastando o que é possível gastar, só que tendo um resultado que talvez ele não tivesse, nunca atingiu antes. Essa é a verdade. Sim. E, inclusive, isso traz um desafio, muitas vezes, para a gente
tem muito a ver também com o papel do atendimento e da agência que você falou de se colocar como especialista. De mostrar muitas vezes para o cliente essa dinâmica de que a gente precisa pensar com a cabeça do cara, né? De muitas vezes, já aconteceu muitas vezes aqui na CZ, de ter que lembrar o cliente de que a campanha é para uma pessoa que a gente não representa. A gente não faz parte, sabe? Aquela coisa do tipo assim, mas puta, TV aberta em 2022, cara, você não assiste, mas aquele cara ali vê, né? Essa para mim é a maior questão, assim. Por quê? A gente não tem que fazer propaganda para publicitário. Cara. A gente tem que fazer propaganda para quem vai comprar aquele troço. Total. Né? Então, assim, por isso que os dados são importantes. Para quê? Para você analisar qual que é a jornada do consumidor, o que ele pensa da sua marca, em que momento ele vai conseguir ter uma interação com ela. E pontos de contato Que ponto de contato. E tendo uma interação, por onde ele chegou. Perfeito. Porque isso é muito importante. Então, assim, a gente consegue traçar uma estratégia de mídia e de planejamento simplesmente analisando o dado. Sim. Né? E aí, criação, assim, a gente pode fazer um negócio babaca e viralizar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Ou eu posso fazer um negócio que, sei lá, a gente tem ferramenta para fazer. Total. O importante é a gente saber que a gente não está saindo de uma ideia que não vai tocar o coração de ninguém, entendeu? Então, assim, o que eu mais vejo o cliente fazendo e errando é tirando um pouco o pé do lado criativo. Sim. E achando que o público não é inteligente o suficiente ou para entender aquela campanha ou para entender a piada, né? Obviamente, a gente não vai fazer nenhuma piada de mau gosto, a gente vai ter muito cuidado com a marca, isso tudo... somos profissionais, né? A gente precisa entender que nada do que a gente vai fazer vai colocar a marca em risco. Né? Caso recente, né? Acho que todo mundo viu. O McDonald's lançou um sanduíche... O McPicanha? McPicanha. Sim. Só que ele não era um sanduíche com carne de picanha. Ele tinha um molho sabor picanha. As pessoas gostaram do sanduíche. Só que, obviamente, algumas delas mais questionadoras começaram a dizer, você está me vendendo um sanduíche com o nome de McPicanha, eu estou pagando por isso e, na verdade, a carne não é picanha. Então, assim, o que eles fizeram? Eles tiraram o sanduíche do ar de todas as lojas, lançaram ontem um asset no social dizendo, puta, erramos. Né? Em breve a gente volta com novidade e tal. Com outro nome e com o mesmo sanduíche. Com outro nome, o mesmo sanduíche, talvez, e tal. A questão hoje, isso é um grande case, porque hoje não dá para você dar um jeitinho. As pessoas na rede social, elas vão saber, elas vão falar sobre aquilo. Sim, o negócio espalha numa velocidade impressionante. E a velocidade é muito grande. Então, assim, ou a marca se posiciona, ou ela vai jogar real. Então, assim, a resposta do McDonald's, minha opinião, foi boa. Sim. Ela vai resolver o problema que foi gerado? Não sei. Mas acho que já... Olhando os comentários lá no post, eu vi que tinha muito comentário positivo. Eu não tô nem aí que a carne não é picanha. Eu amei o sanduíche e volta com ele. Né? E outras pessoas falando assim, cara, eu me senti lesado. Né? Então, assim, de certa maneira, foi uma propaganda enganosa. Sim. Né? Só que, ao mesmo tempo, não sei, como é que esse briefing foi passado? Exatamente. Você entendeu? Não, vamos lançar um Mac picanha. Alguém questionou se era só um molho? Sim. Se não era, sabe? Eu acho que a gente tem que entrar no nível de profundidade que não é para ser chato, é para coisas como essa não acontecerem antes. Perfeito. Você entendeu? Não deixar isso acontecer, né? Porra, vou lançar um sanduíche que é sabor picanha, eu preciso falar isso. Sabor picanha. Você entendeu? Não, eu lancei pro brasileiro ainda, que é fanático por churrasco. Fanático por picanha. E aquilo ali é a melhor coisa que ele vai ter na vida dele, né? Ele vai comer aquele sanduba, porra, eu tô enganando o cara. Então, não dá. Eu preciso jogar real. Falar, querido, o sanduíche é do caralho, mas é sabor picanha. Se você gostar, continua gostando, compra. Saca, eu acho que às vezes... Eu lembro de uma propaganda, era de um iogurte, eu não lembro se era uma marca inglesa, eu lembro que eu vi em Cannes essa parada. Tinha aquela filme, né, de iogurte tradicional, né? Bem câmera clichêzão. Lenta, clichêzão, aquela modelo maravilhosa, né? Pós-academia, assim. Não, sentada do lado da piscina, dando uma colherada. E aí o texto falando, não, que esse iogurte vai fazer não sei o que por você e tal. E nisso entrava uma apresentadora
meio gordinho, assim, vida real. Falou assim, tá, querido, mas não faz milagre, né? E você falava, porra, aquilo é maravilhoso. Por quê? Porque eles jogaram a real. O iogurte é bom? Vai fazer seu intestino funcionar? Vai, mas não faz milagre. Boa. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente tem essa... Né, tem vários gatilhos de propaganda que a gente usa, que é técnica, que a gente sabe que vai convencer e tal. Mas nada convence mais do que a verdade. Então, assim, se a gente parte desse princípio, eu já começo a criar a coisa certa e não uma coisa que talvez dê polêmica ou problema para o cliente mais para frente. Às vezes você vai criar uma coisa que vai ter polêmica, mas esse jogo já vai estar combinado com o cliente antes. Eu acho que isso é muito importante também, como o papel da agência é mostrar o que pode acontecer também. Sim. E você acha que esse movimento você falou do prestígio das agências, né? Que você sente que às vezes está um pouco fragilizado, vamos dizer assim, né? Até por a necessidade de se colocar mais como especialistas. Qual que é o efeito disso, no fim das contas? As empresas estarem migrando para outros formatos? Cara, assim, existem vários efeitos, né? Por exemplo, um efeito é a retomada das houses. Boa. Né? Quantas agências diminuíram de tamanho ou quantas empresas diminuíram a verba de marketing para internalizar a parte dos times, né? A Ambev é um caso que eles têm uma agência interna, né, para cuidar de algumas coisas da Ambev. Vai cuidar das grandes campanhas? Talvez não. Perfeito, mas... Né, mas o dia a dia ali que as agências tinham, não tem mais. Perfeito. Né? Então, assim, é um movimento que, para mim, acende uma luz vermelha. Porque... Para nós de agência, sim. Você fala assim, pô, onde a gente está errando para os clientes não estarem satisfeitos e começarem a migrar para dentro, né? Então, assim, por exemplo, tem uma agência que chama Oliver, que é uma agência que basicamente ela atua criando houses, times internos dentro dos clientes. Né? Então, assim, super inteligente do lado deles. Né? É um negócio que é novo, é inovador e tal. Por outro lado, a gente já viu uma house da Pepsi criar um filme, não sei se vocês lembram disso, né? Que o cara oferecia a lata pro policial e ficava tudo em paz, e aquilo foi a maior polêmica do planeta. Não lembro dessa. Depois dá uma pesquisada. Então, assim, eu não... A House fez e... A House fez, produção, gastaram uma grana na produção, só que a mensagem estava errada. Né? Por quê? Porque não analisaram, porque não olharam dados, porque foram só... no achismo. A gente já recebeu aqui clientes que, na verdade, estavam deixando a house e migrando para a agência por conta de pensamento mais plural, assim, né? Tipo assim, o cara que é uma house, ele acaba ficando viciado, né? Ele para de olhar os produtos, perde, né, um pouco da noção do planeta, não tem mais referência de outros produtos. E, por outro lado, a agência tem isso, né, cara? A gente fala aqui de vários produtos todo dia diferentes. Não, né? E assim, ó, por exemplo, vamos supor, a gente teve um caso recente, não vou citar o cliente e tal, mas a gente teve um caso recente de ser brifado, criar a campanha, chegar na frente do cliente para apresentar. E, cara, a gente toma porrada pra caralho. Não é isso? Eu não enxergo minha marca aqui, vocês estão ficando louco. Caraca. E assim, na verdade, o que a gente apresentou... E a gente olhava todas as caixinhas, estava ali, check, 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 check. O briefing estava cumprido. Estava cumprido. E aí? Só que a gente tentou levar algo que criasse uma emoção, algo que fosse um pouco além daquela coisa tradicional. Boa. Beleza. O que a gente entendeu? Falou, tá, beleza. Ok, você pode gostar ou não, acho que isso é da profissão. Faz parte, claro. Em vez de colocar o mesmo time para criar de novo, muda o time. A gente trouxe outro time. Por quê? Porque, cara, o outro time chega com a cabeça fresca e tal, beleza. Aí também, né, a gente trouxe um outro time, esse time criou, esse time foi lá, apresentou, a gente amou a ideia. A diferença entre as duas? Quase nenhuma. Só mudamos o time e tivemos uma outra ideia. O briefing exatamente o mesmo. Briefing exatamente o mesmo, só que a gente tirou um pouco o pé na ousadia, na ousadia, assim. Boa. Beleza, amaram, tudo lindo, sorrindo, amando a agência de novo e tal. Então a gente vive disso, né? O que a gente não pode primeiro, nosso produto é criativo e estratégico. Né? Se a gente tem uma boa estratégia, uma entrega criativa ruim, a campanha não vai ficar boa. Não. Né? Se a gente tem uma criação boa e uma estratégia ruim, a campanha também não vai ficar boa. Perfeito. Né? Então, assim, a gente precisa de um conjunto. Né? Esse conjunto de coisas ele tem que ser sempre complementar, e o cliente tem que olhar que, porra, o que eu mais ouço a gente quer inovar.
Porra, aqui também. Né? A gente quer inovar, a gente quer, estourar no norte, a gente quer fazer coisa diferente. Fazer viral, a gente quer. Né? Então assim, beleza. Você está preparado para inovar? Porque inovação é correr risco. Né? Então assim, outra coisa, inovar, quando o cliente fala inovar, às vezes ele só quer trazer algo tech. Tá meio que embutido nisso. E a verdade que inovação não necessariamente é tecnologia. Perfeito. Né? Quando a gente fez a campanha lá do livro Repelente, a gente inovou. Só que a gente não trouxe algo high-tech. A gente criou uma tecnologia que era nanotecnologia para aplicar um repelente natural em páginas de livro. Caramba. Né? Para levar isso para crianças em regiões de dengue, zika, malária e tal. E essa campanha foi do caralho, porque a gente desenvolveu um negócio que não existia antes. Ou seja, virou um produto inovador que a empresa que criou aquilo continua vendendo aquilo. Pode crer. Só que isso foi criado dentro da agência. Né? Tipo, é um job que eu cuidei de cabo a rabo dele. Então, a gente teve a ideia, a gente perguntou para a empresa se ela conseguiria fazer a tecnologia. Boa. Era um cliente nosso, uma empresa química, chama Nancy. Eles são especialistas em marketing olfativo. Tá. Né? Então, revistinha lá da Avon, da Natura, que você esfrega ali, tem o cheirinho. Sei. Eles que fazem aquilo. Só que eles conseguiram chegar num resultado de nanotecnologia, de conseguir encapsular qualquer tipo de essência. Pode crer. Então, a gente criou uma essência de repelente natural que... E obviamente chamamos um autor de livros, o cara criou uma história de guerreiros da Amazônia, a gente foi entregar isso em regiões ribeirinhas que tinham, cara, quantidades de casos gigantescas de dengue, de zika, de malária. E caraca. Essa fórmula que a gente desenvolveu protegia a criança, ao mesmo tempo que a criança lia, se entretia e estava sendo ensinada a cuidar da floresta. Boa. Então, tudo isso foi uma união de coisas, mas isso foi inovação. Né? Total. Que também virou um produto da própria empresa. Então, acho que às vezes o papel da agência, a agência vai criar uma coisa que não é só uma campanha, que ela nasce e morre e tal. Não, ela vai criar uma estratégia. Isso foi uma estratégia de longo prazo. Total. Até hoje a empresa continua entregando os livros nas comunidades. Até hoje ela continua usando essa mesma tecnologia e vendendo para outras pessoas. Ou seja, a gente criou uma ideia que gerou o awareness, o PR que a empresa queria, ao mesmo tempo que resolveu um problema do local, ao mesmo tempo era uma puta ideia tecnológica que ganhou prêmio pra caramba. Boa. E que continua, ela perdurou. Não é uma coisa que nasceu, morreu, ganhou prêmio, acabou. Não. Boa. Né? Eu também não gosto de fazer isso, sabe? Estou fazendo uma ideia aqui que é para ajudar alguém, eu ajudo na época do prêmio e depois eu vou embora. Não, eu acho isso ridículo. E, cara, você tocou no lance do prêmio aí, vou até dar uma virada aqui, que... E, vamos lá, falando de prêmios, você tem bastante experiência nisso. Eu observo, principalmente nos prêmios menores, aqui do interior, né? Que é muito comum a galera cria pro prêmio, né? Inventa alguma coisa, depois pega um cliente que se encaixa na ideia ali, mas é pro prêmio só. Eu particularmente não gosto muito dessa prática, porque, sei lá, é mais legal você ganhar com um job real, né? Exato. Uma coisa que você fez realmente resolver um problema e aí, pô, e ainda além de tudo é um negócio criativo o suficiente para ganhar um prêmio. Mas rola, né? Cara, rola assim, existem, né? Antigamente era mais presente isso, hoje já deu uma mudada, mas antigamente a gente tinha as temporadas de prêmio, né? Então a galera começava a criar em dezembro para ter coisas para Cannes final de fevereiro. Pode crer. Começo de março. Eu vejo que já tem um amadurecimento disso, assim. Acho que a galera tem um drive, sim, como criativo. Você quer ganhar prêmio, você quer fazer coisa... Mas na minha cabeça que sempre... é legal pra caralho. É legal pra caralho. Só que assim, na minha cabeça sempre foi mais profundo. Tipo, eu quero ganhar prêmio, mas eu quero fazer isso no dia a dia. Real. Então, assim, por exemplo, quando eu estava na Bélgica, eu peguei todos os briefings que a gente recebia, eu sentava com atendimento e com planejamento para olhar se tinha alguma possibilidade ali da gente fazer coisas a mais. Boa. Algum briefing que é uma oportunidade. Você falou, e aí a gente começava a mexer, cara. Então, e outra coisa, tem muita coisa que é espontânea, que é real time, né? Por exemplo, a gente tinha um cliente na Bélgica, lá, o Carrefour, né? Era nosso cliente. Carrefour, basicamente, você faz campanhas que são para vender hortifruti, carne, não sei o quê. Muito preço, varejo. Preço, varejo, né? Só que a gente conseguia sempre a gente mudou um pouco o jeito lá, onde eu sempre lançava uma campanha de conceito antes de lançar a campanha de varejo. Boa.
E isso começou a movimentar um pouco diferente para o Carrefour, porque falou, pô, começamos a construir marca dentro do varejo. Boa. Né? Beleza, puta marca, consolidada pra caralho. Sim. Só que aí, eu não sei se você lembra que um cara lá em Miami colou uma banana na parede com silver tape e falou que essa banana custa $100 mil. Ah, lembro de uma exposição, né? Isso. Aí, tipo, aquilo foi uma polêmica, gerou PR pra caralho. No mesmo dia que aquilo começou a acontecer, a gente foi no Carrefour, que era na esquina da agência, compramos várias frutas e legumes, grudamos com tape na parede, fizemos umas fotos e criamos uma campanha falando que comida tem que ser acessível, e para o Carrefour é assim que ele enxerga. Então aquela banana de 100 mil você compra no Carrefour por 0,19 centavos. Muito bom. Aquela não sei o que e tal. A gente ganhou prêmio com isso. E foi espontâneo pra caralho. Espontâneo pra caralho. O cliente amou, deu risada, a galera deu risada. Foi o post mais compartilhado da história do Carrefour na Bélgica. Que massa. E é uma coisa que a gente fez em 10 minutos na agência. Então, eu acho que assim, tem dois lados da história. Ganhar prêmio, você tem que ter um mindset criativo do dia a dia, que é de fazer coisa boa, é de pegar o briefing, olhar e tentar executar a boa ideia naquele briefing. Forçar, né? Fazer um negócio propositivo até. Não, e assim, mostrar para o cliente que aquela boa ideia vai trazer o resultado que ele quer. Claro. Né? E não fazer uma coisa careta que vai trazer. Não. Se você conseguir, você precisa fazer um. Uhum. Primeiro que você conseguir emplacar e o cliente enxergar o resultado, a barra é daí para cima, entendeu? Boa, você já nivelou, né? Você vai nivelando, você vai mostrando, cara, não é porque é uma boa ideia que você vai achar louca, que você vai ter medo. Não. Boa. É uma ideia que ela tem porquê, ela tem começo, meio e fim, ela vai dar resultado. Né? Eu acho que você tem que começar... O drive para o prêmio, ele tá ali. Pode crer. Também não dá para achar que você vai sair de um dia a dia ruim, sabe? Fazendo só porcaria que você vai escalar uma ideia para prêmio. Não vai. Pode crer. Entendeu? Então, assim, se escalar, vai ser meio estranho, né? Uhum. Você nunca fez isso, de repente... Você... É estranho, eu não sei. Esquisito. Agora, por outro lado, cara, tem que também parar essa percepção de que prêmio é uma coisa só para massagear o ego da agência, porque não é. Pode crer. A agência ganha prêmio, ela ganha exposição. Sim. Ela ganhar exposição, ela ganha notoriedade. Notoriedade traz o quê? Mais credibilidade, que vai trazer, consequentemente, novos clientes. É a estratégia de propaganda da própria agência. Exatamente. É isso aí. Para o cliente também é muito importante, porque assim, não é só ganhar cane, a gente também quer ganhar F. Uhum. O F é o quê? Prêmio de efetividade. Sim. Significa que aquela campanha criativa, ela deu um puta resultado. Então, o que a gente sempre tenta fazer não é só cane, é também o F, é também um prêmio local, é também um prêmio da indústria do cliente. Boa. Porque tudo isso a gente movimenta de uma maneira que todo mundo fica feliz. Sim, né? você tem que atender todo mundo, né? E assim, isso também faz com que o nosso trabalho suba de nível. E a gente quer um nível muito mais fodido para o trabalho. Claro. Né? Então, acho que o pensamento é esse. Assim, é nunca se acomodar criativamente, porque nunca se acomodar com desculpa, né? Eu falo muito sinceras, né? Não, é muito isso, porque assim, ó, por exemplo, eu lembro eu fui questionado uma vez, vocês falam isso porque vocês trabalham em agência grande e vocês têm verba para tudo. Tá. Cara, eu já ganhei prêmio com um filme de R$800 que a gente fez dentro da agência. Por quê? Porque ele era criativo. Boa. Né? Então, assim, a criação é simples. Só que chegar numa ideia simples é a coisa mais difícil que tem. Não tem acreditado. Então, desculpa de escrever uma carta longa porque eu não tive tempo de escrever uma curta. Não tem exatamente. Esse. Então difícil assim, fazer coisa assim. A questão é, tipo, a simplicidade na propaganda é onde está a genialidade. Só que para chegar naquilo, é trabalho, cara. É se empenhar, é ter critério, né? Porque assim, hoje em dia, tem muita gente que quer fazer rápido para tirar da frente, entendeu? Então, só quer entregar job, né? Só quer... Beleza, às vezes vai ser isso mesmo, e ok, não tem problema, entendeu? Porque também não dá toda hora pra você ficar exercitando, você tem um prazo para cumprir. Perfeito. Agora, se você se orientar a olhar qualquer coisa ali para tentar fazer coisas boas, isso para você como profissional de criação vai ser melhor. Claro. O teu trabalho vai ficar melhor, consequentemente as pessoas vão confiar mais em você, consequentemente você vai eventualmente ganhar um prêmio, você vai ter um
um aumento, você vai atingir uma outra posição, mas por quê? Né? Porque você está olhando o trabalho sempre de uma forma positiva para fazer melhor. É isso que a gente quer enxergar. Oportunidade, né? Essa oportunidade. É sempre como uma... Pode crer. E tem tem um outro momento aí na nossa vida de publicitário que é polêmico muitas vezes. Queria ouvir de você aí como é que você encara isso, e a gente pode, inclusive, complementar com como a gente faz aqui na CZ, que são as concorrências. Eu vejo também que, pelo menos aqui, rolou de um tempo para cá, não sei por que motivo exatamente, mas o mercado está mais maduro em relação a concorrências, mas já foi muito... Cara, já foi muito injusto, assim, né? Em relação à concorrência. De carta marcada, aquela resposta torta, depois de você passar semanas trabalhando no negócio. Como é que você enxerga essa prática? Cara, assim, ó, eu não discordo de concorrência, porque às vezes o cliente realmente ele quer conhecer as agências, né? Ele quer saber qual talvez tenha um fit cultural maior com a marca dele. Faz sentido. Né? O portfólio onde vai te entregar isso. O que eu não gosto é de experiência. Então você entra numa concorrência que tem 14 agências. Porra, aí você fala, porra, velho, não é concorrência, é experiência. Sim. Né? A Almap, por muito tempo, eles não participavam de concorrência. Sim, conheço várias. Eles falavam assim, você quer trabalhar com a Almap, contrata a Almap. Você já sabe, você já conhece o nosso trabalho. Exato. Por que eu preciso fazer uma concorrência para mostrar o que eu posso fazer por você? Sim. Né? Talvez o correto seria isso, uma análise de portfólio, o próprio cliente ter ali um fit cultural para entender se vale para ele ou não. Se você for olhar para o mercado de outras coisas, assim que funciona, né? Você vai contratar um arquiteto, você olha o portfólio do cara e contrata o cara, acabou, né? Enfim, então, assim, eu já vejo hoje algumas concorrências rolando só de apresentação da agência. Ah, legal. Só de credenciais. Então, a gente mostra as credenciais. Boa. Aí o cliente, às vezes, pede um job test. Mas para uma agência só? Para 1, 2, 3 no máximo. Boa. E aí ele decide pela que ele sentiu mais fit mesmo, né? Mais proximidade, né? Que a cultura foi parecida. Acho que esse modelo ele é mais saudável. Total. Né? Eu cheguei a participar de concorrências fora do Brasil que a agência era remunerada para fazer a concorrência. Por quê? Sim. Porque era uma concorrência grande e ia tomar tempo da equipe, né? Então, se a gente for colocar no papel, esse seria o ideal. Porque, querendo ou não, por que a concorrência ela afeta a agência... E afeta bastante, porque você tem um time que ele está alocado para marcas que já contrataram aquele time, que pagam por isso. Perfeito. E aquele time tem que trabalhar para aquilo. Quando entra uma concorrência, eu preciso readequar a minha pauta para conseguir caber dentro dos times. Alguma coisa que não está te remunerando. Alguma coisa que não está te remunerando. Então isso às vezes faz com que a gente trabalhe horas a mais, que a gente trabalhe final de semana, que a gente trabalhe feriado. Exatamente. Eu acho que isso para a saúde mental de qualquer profissional, não importa se você está na base da pirâmide, ali, você é júnior ou se você é o líder do projeto, vai te afetar da mesma maneira. Perfeito. Né? Eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas têm que parar de criticar achando que só uma parte das pessoas trabalham. É verdade. Tem casos, claro, sem dúvida. Sim, exceções. Mas são exceções, porque assim, quando entra uma concorrência, cara, é um trabalho muito puxado. Porra. Né? E a gente tá ali porque a gente quer ganhar concorrência, a gente quer trazer mais receita para a agência, a gente quer aquele cliente bacana. Claro. Né? A gente quer mostrar o que a gente pode fazer por ele. Só que, cara... os clientes têm que tomar um certo cuidado do que isso pode afetar a vida das pessoas dentro da agência. Né? Eu acho que é isso. Assim, acho que às vezes eles nem entenderam isso ainda. Não, isso acontece. Né? A gente já vai, por várias vezes a gente chegou para mostrar, tipo, cara, a gente vai participar, vai ser legal. Mas, veja bem, tem que ser sério. Eu tô falando sério porque acontece muitas vezes, não sei se você já passou por isso, mas aqui a gente já, você sente que tem alguma coisa por trás, que é... a não intenção de realmente contratar uma agência. Às vezes o cara está fazendo experiência, quer só tatear o mercado para saber como é que as agências estão pensando, resolver preço. Ou já tem uma carta marcada e você vai entrar para participar, mas porra, cara, eu tenho real chance de ganhar essa concorrência ou eu estou fazendo papel de cumprir tabela aqui, né? Isso acontece. É que assim, tem concorrências, por exemplo, às vezes o cliente tem uma agência boa, que ele gosta. Vigente. Mas que ele, por algum motivo, não está 100% satisfeito. Ele quer dar uma... Né? Aí ele faz aquilo como uma provocação, né? Para a própria agência que está com a conta
e também para ver um pouquinho o mercado, né? Não necessariamente ele está com a intenção de trocar a agência, mas naquele meio do caminho pode ser que ele troque. Mas vai que vai que a agência convence. Você entende? Ou então, às vezes não, às vezes ele quer fazer uma tomada de preço. Eu só acho que tem que ter isso claro. Não, gente, é o seguinte, a gente está fazendo uma tomada de preço. Beleza? Beleza. Ninguém vai se fuder trabalhando pra caralho para uma coisa que não vai acontecer, entendeu? Exatamente. Eu vejo como um esforço de propaganda da agência. Não é do jeito de ser, né? Porque você está investindo. Como você falou, a gente vai trabalhar com profissionais, com tempo, com energia, com cabeças, que a gente não vai estar sendo lembrado por isso. Que isso é investimento. Eu tô pondo dinheiro. É investimento. É que assim também, cara, assim, hoje em dia, se você quer ganhar contas relevantes, elas vão fazer concorrência. Sempre vai. Então assim, a gente vai... Ou não, ou sei lá, sua agência tá voando. Sim. E a conta decide que ela quer trabalhar com você. Também tem Aí isso. pode ser o relacionamento de alguém da agência, pode ser que eles simplesmente estão surpresos com o trabalho que está sendo feito, pode ser que ele está buscando um skill que só a sua agência tem. Né? Pode crer. Tem vários, né, motivos. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para todos eles. Né? Pode crer. E, cara, falando disso, um gancho que eu vou puxar aqui você já teve uma empreitada empreendedora também, né? Já. Eu me lembro da Little George, que até fui lá uma vez. Sim. Isso foi do quê? 2015. E aí? O que rolou? Cara, eu fui contratado pela Ketchum, né, para ser o diretor executivo de criação da agência. A Ketchum é uma agência de PR, naquele momento, ainda muito tradicional. Ok. Não, o motivo deles terem me contratado foi porque eles queriam ter uma visão criativa dentro do PR. Quando eu fui para lá, meus amigos do mercado propaganda falaram: você tá louco? O que você vai fazendo? Você vai fazer nessa agência, você vai se queimar e tal. E eu falei: cara, não. Para pensar como é que terminam todos os cases de prêmio. Resultado de PR. Né, onde o case saiu e tal, 200 mil coisas acontecendo. E o que eu pensei, falei assim, tá, eu precisava entender como é que eu vou atingir o resultado de PR. Né? Porque assim, às vezes é uma boa ideia que é fantástica, todo mundo vai falar sobre aquilo, mas tem técnica também para chegar lá. Ok. E eu não sabia disso ainda, então eu fui para lá para aprender. Boa. Só que no meio do aprender essa técnica, eu comecei a jogar ideia dentro daquilo. E a gente começou a ter uma entrega em PR que ninguém tinha. Faz então, sentido. O primeiro ano de Ketchum, a gente ganhou acho que 14 clientes. Foi um negócio assim surreal. Pode crer. Segundo ano, mesma coisa, a gente voando e tal. Só que ainda assim, faltava um pouco de espaço para a gente acelerar mais. Para mostrar o potencial que a gente poderia colocar nesses projetos. Boa. E aí eu criei uma ideia de agência, que era a Little George. Né? E... cara, demorou um ano para a agência ser aprovada pelo grupo. Então, fui para os Estados Unidos, vender a agência para os caras vieram para o Brasil tentar entender o porquê. E só que a composição daquela agência, para o momento, ela era muito coerente, não só para a rede, como para o mercado. E a gente lançou a agência em 2016. Boa. Né, no final de 2016. E aí, cara, do nada... a gente, no lançamento da agência, o posicionamento da agência estava tão incrível, assim, e com pessoas incríveis, né, também no time. A gente lançou. Quando a gente lançou, cara, juro, em 3 dias eu recebi 800 currículos. Portfólios e tal. De gente do mercado que eu nunca imaginei que ia comprar aquela ideia. Pode crer. Então, estou falando de gente grande, que era CCO em agência gigante do mercado, querendo trabalhar com a gente. Caraca. E eu falei assim, porra, aqui do caralho, né? Quer dizer que a mensagem, o posicionamento da agência está correto. Boa. E a gente começou a fazer trabalhos que começaram a mostrar que não era só o posicionamento, mas a entrega também estava correta. Legal. E a gente foi crescendo, cara. Então a gente começou a agência com $10 mil. Me deram $10 mil e eu consegui escolher os profissionais da Ketchum que eu poderia trazer para a agência. Boa. Então a gente foi lá... né, era um braço da Ketchum, então, de alguma forma. Não era nem um braço, era uma agência separada mesmo da Ketchum, né? Só que estava no mesmo ambiente só. Pode crer. E aí depois, quando a gente mudou de escritório, a gente conseguiu separar mesmo, né? Um lado era só essa agência, o outro lado era a Ketchum, até porque a gente tinha clientes de conflito que a gente não poderia ter interação. E essa agência bombou, né? Essa agência, em 9 meses de existência, ela ganhou
2 leões em Cannes, ela teve acho que 6 ou 7 shortlists em Cannes, ela ganhou Clio, ela ganhou One Show, ela ganhou tudo. No ranking das agências brasileiras, ela foi top 10 naquele ano de Cannes. No ranking das agências de PR, ela foi top 10 mundo. Então, assim, foi brilhante. Tipo, foi uma escalada que eu nunca imaginei que a gente ia conseguir atingir em tão pouco tempo. E 1 ano depois de agência, algumas coisas mudaram e eu vi que não tinha mais para onde ir mesmo, assim. Caraca. Né? Então, assim, eu falei, pô, a gente acelerou, agora pediram pra gente segurar. Dá uma segurada aí. E aí você fala, pô, quem acelera que acelera mais, né? Quer atingir outras coisas. E aí chegou a proposta para ir para a Ogilvy na Europa, né? E aí eu fui. Pode crer. Foi super legal, assim, mas foi um período de aprendizado, porque empreender, cara, é complicadíssimo. A liderança lá é uma coisa extremamente solitária, né? Que o erro é teu e o acerto é de todos. Né? Exatamente. E você tem que ter consciência disso, entendeu? Se você conseguir conviver com isso e saber que você vai ser criticado, porque assim, não existe só uma agência, existe uma agência para cada pessoa que trabalha na agência. Total. Então, assim, a pessoa que estiver satisfeita, aquela agência vai ser a melhor para ela. A pessoa que está insatisfeita, aquela agência vai ser a pior para ela. E você tem que entender que os objetivos, eles são únicos, né? Eles são pessoais. Então, o que eu sempre tentei foi entender o objetivo de cada pessoa da minha equipe para que eu possa também colocar um objetivo em comum da própria agência. Claro. E a gente pedalar junto, entendeu? Às vezes dava certo, às vezes não. Enfim, é uma curva de aprendizado constante. Então, eu tento levar isso, né? Então, acho que cada vez que eu troco de agência e que eu assumo um novo time, eu paro, respiro, analiso tudo que eu já acertei, tudo que eu já errei, como é que eu vou fazer para não errar de novo. Boa. Para aí surgirem novos erros. Claro, e vão surgir novos erros, claro. Vão surgir novos jeitos, vão surgir novas vitórias. E eu acho que a gente está marcado por isso. Assim, acho que faz parte. A gente vai amadurecendo e a maturidade ela é maravilhosa. Com certeza. Cara, quem que eu vi falando isso esses dias? Falando assim, cara, jovem, você que é jovem, você é um idiota, com certeza. E talvez você agora não perceba isso, mas daqui a 5 anos você vai olhar para trás e você vai ver que você era um idiota, né? Porque com o tempo você vai ganhando, né? A experiência, a maturidade a ponto de conseguir enxergar o porquê que você, quando era jovem, tinha atitudes que não condizem com, enfim, agora. Cara, que assim, e a gente vai ganhando mesmo. Que assim, quando a gente está novo, principalmente em agência, a gente tem muito para provar. Né? E a gente quer fazer rápido. Tem isso. Né? Então, assim, eu lembro quando eu comecei que, cara, eu tive uma ideia que eu achava que era incrível, todo mundo em volta falando, mano, essa ideia é foda pra caralho. E aí eu fui levar pro meu diretor de criação na época. Ideia de um job, assim? X? Era um job X. E era uma puta ideia mesmo, assim. Uhum. Aí ele olhou e falou, cara, putz, é uma puta ideia mesmo, cara, do caralho, mas nós não vamos levar. Aí eu falei, fiquei puto. Falei, porra, como assim não vai levar? Uma puta ideia dessa, todo mundo falando, a galera sênior falando que a ideia é boa. Aí ele falou assim, tá, a ideia é boa, mas a gente não vai levar e agora eu vou te falar por quê. Boa. Ele foi num anuário de propaganda, pegou, abriu a página 30 do anuário. Tava lá. A ideia é muito parecida, tava lá. Ele falou assim, ó, não quer dizer que você copiou a ideia, você não copiou, você chegou nesse mesmo insight. Uhum. Só que naquela época que ainda não tinha internet fácil para você pesquisar tudo, né? Você tinha que entrar, olhar para os anuários. Uhum. O que ele falou? Que aquilo foi um choque de realidade. Eu falei assim, não precisa falar mais nada, já entendi. Só que eu tive esse choque de realidade. Pode crer. E aquilo fez para mim, tá, beleza. Talvez o insight que eu tive, que foi o primeiro, o segundo, o terceiro, não era o melhor. Ele era bom, mas não era o melhor. Perfeito. Né? Alguém já chegou naquele. Então, para eu chegar no insight que é o único, genuíno, eu preciso aprofundar mais. Né? E profundidade é tudo que uma pessoa espera de um cliente espera de uma marca. Né? Sim. Ter uma relação profunda. Né? Se eu quero construir uma marca de longo prazo, eu preciso aprofundar as relações. Eu preciso aprofundar a conversa. Isso vale para tudo. Né? Vale para uma relação de marca com consumidor, vale para uma relação, né, de parceria de trabalho, vale para uma relação afetiva. Né? Se você se aprofunda na relação,
você vai ter uma relação de longo prazo, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que agora, assim, a galera precisa só ter um pouco mais de paciência, né? As coisas vão acontecer. Boa. Mas talvez não vai ser na velocidade que a gente quer. Boa. E, cara, enquanto você falou antes ali do lance de ter feito o empreendedorismo, de ter empreendido ali, né? Eu fiquei aqui refletindo um pouco que, pra mim, acho que a parte mais difícil, cara, de ser um empreendedor de propaganda foi ter que parar de criar em certos momentos, né? Não quer dizer que eu não crio e participo, mas muito menos que eu gostaria, né? Porque é aquela coisa, você viveu isso, né? Você vira um gestor, cara, de pessoas, de negócio, você vai, né? É outras coisas que você faz no dia a dia, você não cria tanto. Hoje, felizmente, eu tenho a oportunidade de muitas vezes ver um job que eu quero participar, e você vai lá, dá uma ideia, numa reunião e tal, mas não é seu. Se aquele negócio vingar, não é seu, e se aquele negócio der merda, é seu. É que assim, ó, eu acho, por exemplo, isso é uma prática muito do Brasil e um pouco dos Estados Unidos, né? Na Europa já é um pouco diferente. O criativo ele começa a se destacar. Quando ele começa a se destacar, ele vai tendo a maturidade, ele vai melhorando e tal. E aí ele é subido para diretor de criação. Porque essa é a forma que a agência entende que vai remunerá-lo de uma maneira melhor. Perfeito. Só que você, ao mesmo tempo que dá um cargo de diretor de criação, você dá a responsabilidade de gestão de pessoas. Exato. E às vezes o criativo ele não quer aquilo. Ele quer continuar sendo criativo, ele só quer ganhar mais. Sim. E eu acho que a gente, como às vezes agência... ele nem tem habilidade para gerir pessoas. Não tem habilidade. Ou seja, ele é um criativo brilhante e um gestor horrível. Então, assim, a gente tem que começar também a pensar no mercado que às vezes eu só preciso manter aquela pessoa na agência fazendo o que ela faz da melhor maneira possível e sendo bem remunerado por aquilo. Perfeito. Né? Eu lembro em Londres, tinha um caso de uma dupla de criação que ganhava igual o CCO. Caralho. Eles ganhavam a mesma coisa. E aí eu perguntei um dia pro CCO, né? Eu falei assim, cara, mas como é que você se sente, né? Porque tem 2 caras aqui que ganham a mesma coisa que você e você tem muito mais responsabilidade. Ele falou assim, concordo, porém, por outro lado, eles são criativos muito melhores que eu. Só que eu sou um gestor 10 mil vezes melhor que eles. Perfeito. E a gente se completa, e é isso. E é simples assim, né? Simples assim. Tanto faz. Perfeito. Eu acho que a gente tem que chegar num nível de maturidade desse, né? Por que eu não posso ter um criativo que é incrível e que ele vai ganhar a mesma coisa que o diretor de criação? Perfeito. Né? E isso serve para criação, serve para mídia, serve para qualquer área, entendeu? Por quê? Porque por que eu vou perder um criativo brilhante para ter um gestor ruim? Né? Essa que é a grande jogada, né? A grande pergunta. Perfeito. É porque a grande verdade é que há uma tentativa de causar uma hierarquia, de trazer uma hierarquia corporativa que tem essa escada meio que já predeterminada, né? Que você é um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor e tal, para um cenário de agência. O nome confunde um pouco, né? Porque você é um diretor de... Mas é um diretor de criação, é diferente de ser um diretor executivo, que você vai cuidar de times, né? Sim. Causa uma confusão e, de fato, é uma coisa que você observa em todas as áreas, né? De você perde um técnico muito bom para colocar o cara numa gestão de pessoas onde ele é péssimo. Exatamente. Assim, ou seja, e eu acho que vale também perguntar para a pessoa se ela quer aquilo. Total. Mostrar a realidade para ela. Ela fala assim, queridão, é o seguinte, você vai virar diretor de criação. Só que junto com isso vem até você ter que ter o controle das férias da sua equipe, beleza? Exatamente. O cara fala, nem fudendo, eu não quero fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que tem que se jogar aberto. O cara fala, não, cara, eu acho que eu tenho potencial para ser um diretor de criação, é o que eu quero para minha carreira e para minha vida. Eu quero gerir pessoas. Então, você treina o cara para aquilo. Perfeito, tem que treinar. O problema também é que, às vezes, as pessoas estão sendo subidas de cargo para elas ou não saírem da agência ou para elas poderem ganhar um pouco mais. Porém, ela não está sendo treinada para aquilo. Perfeito. E aí, se ela também não se puxa para se auto-treinar, né? Vai fazer cursos, vai querer tem que querer também, né? E tal, claro. Você vai simplesmente aprender errando. E aprender errando, cara, você vai prejudicar você e um monte de gente em volta de você. Perfeito. Né? Então, eu acho que não é a melhor maneira. Cara, eu diria que, não vou falar em geral, mas já há um movimento disso e... Felizmente, aqui na CZ, a gente encontrou uma maneira de fazer isso legal. A gente, hoje, no time de criação, a gente cuida de... A gente tem um gestor de performance criativa e tem o cara da criação. Que aí o cara da criação é um cara criativo, então ele vira líder criativo. E o cara de performance criativa, ele cuida de pessoas, gestão, né? E a gente aplica isso para todos os departamentos e funciona, cara. Funciona bem legal. Interessante. Não... Porque é isso,
não tem como você exigir de um cara que é tecnicamente brilhante que ele vai fazer a gestão. Geralmente não é, inclusive. São quase coisas meio que opostas, assim, né? Tem que assim, sim, mas... É que tem um jeito também de lidar, né, com um time criativo é muito diferente do que lidar com um time de mídia, por exemplo. É outro perfil. Que é outro perfil completamente diferente. É diferente de um perfil de planejamento. Sim. Né? O criativo, por natureza, ele é mais crítico. Né? Sim, é o cara mais... Ele tem um critério diferente, ele quer ver o trabalho dele sendo feito da melhor maneira, com os melhores fornecedores. E você precisa criar também, até nesse ponto, adaptações, porque assim, às vezes tem um problema de verba. Né? Eu quero fazer um filme, né, Senhor dos Anéis com a verba dos Trapalhões. Do Dolly. Não dá, entendeu? A gente precisa ter aí uma coerência. Então, ou eu vou tirar o pé da ideia, que é ter uma superprodução e buscar a ideia mais simples, ou eu vou procurar uma maneira de viabilizar aquilo da melhor maneira possível. E isso, às vezes, causa alguns transtornos. Então, cara, de novo, erros e acertos. O budget e o tempo também faz parte do briefing, né? Tudo. Se você tem o budget limitado e o tempo limitado, é uma ideia. O mesmo briefing, só que com o tempo longo e o budget longo é outra ideia. Não, né? Exato, né? Outra coisa. E viu, quando eu fiz faculdade... Imagino que você, na sua... A gente é quase a mesma idade, né? Não, só pra gente voltar rapidinho do que você falou. A questão de tempo versus budget, né? Tem a questão que a gente fala que é o bom, barato e o rápido. Você só pode escolher 2. Boa. 2 já tá bom até, né? Você entendeu? Se é bom e rápido, não é barato. Se é barato e bom, não é rápido. Boa. E se é rápido e bom, não é barato. Pode crer. Você entendeu? Sensacional. É simples assim, tipo, você só pode escolher 2. Muito boa essa. E é isso, cara. Se você tiver isso com você já entendeu mais ou menos como a coisa funciona. Então eu vou criar uns cartões, cara. Tipo assim, bom, barato. Todo chega alguém e o cara, escolhe 2. Aí eu vou... É isso, é 2. Boa ideia. Cara, quando eu tava na faculdade de propaganda, eu lembro que o grande sonho, objetivo assim que eu tinha era ser diretor de criação de uma agência. Esse era o... Aí você criou a sua. Vou falar, qual que é o jeito mais fácil de eu virar diretor de criação? Cara, vou fazer a minha agência, né? Tô brincando. E aí eu não virei diretor de criação da minha própria agência. Então, né? tá vendo? Se fudeu. Me fudi, cara. Não. Eu tô dizendo que... Só que hoje... A grande pergunta no final é como é que você se enxerga a geração mais nova aí. Porque hoje eu não enxergo isso na maioria da galera, como era antes. Antes parecia que isso era mais presente. A publicidade, a propaganda era uma área mais querida. Assim, os caras queriam chegar lá como diretor de criação e tal. Hoje em dia eu vejo que os caras meio que... Não tô falando todo mundo, tá? Há exceções, mas a maioria já não é mais uma carreira. O cara tá muito mais preocupado às vezes em trabalhar numa empresa. O cara quer ser do marketing. Ou o cara quer ser youtuber, sei lá, né? É diferente. Que mudou muito, né, cara? Eu acho assim, eu acho que a gente vem de uma geração que a propaganda, a propaganda no Brasil ela ainda tem um pouco de glamour, né? Tem. Porque assim, você tem um lado que você está criando coisas, né? Você trabalha com a tua cabeça. Totalmente né? intelectual. Um trabalho intelectual. Por ser um trabalho intelectual, isso significa que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? O que é essa responsabilidade? Se eu vou colocar uma campanha na rua para uma marca grande, essa marca está dando uma mensagem, ela está na mídia com essa mensagem ela tem que afetar as pessoas positivamente. E isso vai trazer o que para a gente? Vai trazer significado. Né? Perfeito. Uma sensação de pertencimento, do porquê tá ali e tal. O que eu sinto é que a galera nova ela é muito mais crítica do que a nossa galera era. Né? Por quê? Porque, cara, eles tiveram acessos que a gente não teve. Né? Então hoje, né, com social media, internet, YouTube, o cara ele consegue ter acesso a milhões de conteúdos o tempo inteiro. E o critério do que é bom e do que é ruim mudou muito para essa nova geração. Pode crer. Quando ela decide que ela quer trabalhar com propaganda, né, parte dessa geração ela está ainda com aquela vontade de trabalhar com propaganda, mas não sabe exatamente o que é propaganda. O que ela vai ter que enfrentar, né, para chegar onde ela quer. E tem essa coisa do imediatismo, que eu acho que não é só dessa geração, é de qualquer geração que foi jovem já. Né? Sim. Acho que a gente teve isso, tipo... a molecada que está chegando agora tem isso, e obviamente você vê pessoas com mais gana de fazer, pessoas com menos. Sim, isso como também já foi em outros momentos. O que eu acho só se a gente der um significado e um porquê da pessoa estar ali
E uma coisa que as agências pouco fizeram, que é construir um plano de carreira para essas pessoas. Porque a pessoa entra na agência, ela trabalha ali minha vida inteira. Eu tenho um amigo que ele é assistente de arte há 20 anos. Ele é assistente de arte há 20 anos. Ok. É o melhor assistente de arte que você vai ter na sua vida. Só que ele não é um bom diretor de arte. Por isso que ele entendeu o papel dele e ele não se conformou. Ele sabe no que ele é bom. Perfeito. Né? Agora, assim, o cara ele chega às vezes na agência hoje. Daqui 2 meses ele está perguntando quando você vai dar um aumento para ele subir de cargo. Já aconteceu. E, cara, às vezes a pessoa vai merecer mesmo, porque ela é incrível, ela está acelerando, ela está fazendo mais do que qualquer outra pessoa na agência. E às vezes, cara, é ansiedade. A gente como criativo, acho que a gente é ansioso por natureza, né? A cabeça não para. Mas tem que entender também, cara, que tem tempo de maturação para as coisas. Total, cara. Então, às vezes você vai para uma agência, cara, você fica 1 ano na agência e você sai. É a pior coisa que você vai fazer. Por quê? Porque ótimo recado. A tua maturidade na agência, dos clientes te conhecerem, de você colocar num trabalho, ela é no mínimo de 2 anos. Né? Então não acha que você vai entrar. Você pode dar uma sorte de entrar na agência e rapidinho emplacar um puta trampo legal, ganhar prêmio pra caramba e pode ser. Sim. Mas normalmente isso não vai acontecer antes de 1 ano e meio. Né? Então deixa isso acontecer, espera um pouco, aprende, ouve, absorve. Porque no final, se você ficar só pulando de um lugar para outro lugar, você não vai construir nada consistente. Perfeito. Tem que ter um tempo de aprendizado. Ah, não, o lugar é péssimo, horrível de trabalhar, a energia é ruim. Sai mesmo, assim. Claro. Outra coisa que é super importante. Todo mundo tem boleto para pagar. Então, às vezes, você fica aguentando coisas porque você tem boleto para pagar. E aí você não rende mais, está de saco cheio e tal. Bicho, tá de saco cheio. Sai da agência. A saúde mental é muito importante. Não sai da agência, cara. Assim, óbvio, né? Putz, hoje eu já estou no nível de maturidade. Se eu falar, putz, eu vou sair da agência, eu sei que talvez em pouco tempo eu consiga me reposicionar, me recolocar e tal. Um profissional mais jovem, talvez não. Perfeito. Mas não tem nada pior do que você ficar num lugar que você não gosta. Sim, isso é foda. Entendeu? Então, assim, cara, não fica, sai. Porque assim, quando você sai, a tua cabeça também abre, o horizonte abre, a energia muda. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito muito em energia. Sim. Então, cara, mudou a energia, bicho, vai vir coisa boa, entendeu? Porque você está buscando coisa boa. Quando você está num ambiente ruim, tóxico, que você está ali só absorvendo carga negativa, putz, velho, nada vai ser bom. Sim. Você pode ganhar 10 leões naquele ano e você vai olhar e falar, foda-se, não tô nem aí. Eu acredito muito nesse lance de energia. Não é à toa que a gente investe tanto em cultura, em tudo, para que as pessoas gostem de trabalhar e é o maior combustível para você ter trabalhos legais, cara. As pessoas fazerem aquilo gostando, né? Não, total. Putz, eu sou mega fã de gente que tá afim de fazer, sabe? Quer pôr a mão na massa, quer ser maker. Boa. Sabe? Porque assim, outra coisa também, cara, todos os prêmios que eu ganhei na minha vida, eu tive que pôr a mão na massa. Você meteu a mão na massa. Ninguém vai fazer por mim. Perfeito. Quando a gente entende isso, sacou? Ninguém vai fazer por você. Você pode ter a melhor ideia do planeta e dar na mão da pessoa. A pessoa vai cagar pra você. Você tem que fazer, assim, óbvio, você não vai fazer nada sozinho também, é um time fazendo. Claro. Não, só que assim, se você não correr atrás, se você não tiver a iniciativa de ser um maker, de botar a mão na massa, de reunir as pessoas, de fazer todo mundo acreditar que aquilo é legal, de, conseguir verba, né, convencer o cliente. E, cara, assim, é um esforço. Se você não estiver disposto a fazer esse esforço, cara, você vai continuar ali, ó, fazendo aquela coisinha ali e tal, reclamando da vida. Reclamar é muito fácil, né, cara? Reclamar é fácil. Tipo, reclamar é a coisa mais fácil que tem. Por isso que as pessoas reclamam pra caralho. Porque reclamar é muito fácil. Você senta a bunda ali e fala, foda-se, aquela pessoa ali, aqui, não sei o quê. Terceiriza tudo, né? Você entendeu? Tudo. O problema nunca é seu. Né? O problema nunca é você, o problema é sempre o outro. Quando você entende que às vezes o problema é você, e eu entendi isso no momento que eu também estava virando um reclamador. Não é verdade, reclamão. Cara. Você vira um reclamão, né? É foda. Né? E reclamar é muito fácil. Eu falei, cara, peraí. Eu vou querer ser o cara que reclama ou eu vou querer ser o cara que faz, independente do cenário? Não, eu vou querer ser o cara que faz. Quando eu também trouxe minha cabeça para ser esse lance do cara que faz, tudo mudou, cara. Tudo mudou. Mudou minha energia para fazer, mudou a percepção que as pessoas tinham de mim e do meu trabalho.
E eu consegui escalar, cara. Tipo, a coisa, meu, em 5, 6 anos, eu saí de um nível, fui para um outro nível que eu não imaginava. É isso aí, botando a mão na massa. Não, botando a mão na massa, fazendo todo mundo acreditar em você. Sim. Né? E quando a pessoa acredita em você, né, a gente compartilha o sonho. Né? Compartilhar o sonho, cara, é um negócio incrível. Pode crer. Por exemplo, hoje, o maior erro de agências profissionais, empresas ou pessoas que querem empreender, a pessoa ela passa 6 meses fazendo um business plan. Ou 6 meses pensando para onde ela tem que ir. Cara, hoje em dia, você pode criar uma empresa em uma semana, testar em 2 e ver para onde vai ir, se vai dar certo ou não. Errar rápido, se for o caso, né? Erra rápido, acerta rápido, muda a rota, toca o barco, entendeu? Muda. Cara, muito bom. Eu tenho essa teoria comigo e eu executo ela diariamente, que é errar rápido e não ter medo de mudar as coisas, mesmo que elas estejam dando certo. Eu tenho muito isso. Você está fazendo uma coisa, mesmo que ela está funcionando, mas principalmente se não tiver. Por que não mudar? Às vezes você pode funcionar mais. Cara, para mim, assim, a melhor teoria é, né, que é um ditado popular: o time tá ganhando, não se mexe. Só que aí você vai lá e toma de 7-1. Exatamente. Você entendeu? Tava então ganhando. É isso. É isso. O cara tava lá, ele poderia ter mudado o time. Né? Ele poderia não ter feito a gente passar por aquilo. Mas ele fez, entendeu? Fez. Então, assim, cara, a gente não precisa tomar de 7-1 se a gente ouvir, se a gente se adaptar. Perfeito. Porque tem muita gente em cargo de liderança que acha que sabe tudo. Né, cara? Nossa, assim, a gente tem maturidade, a gente tem experiência, a gente sabe para onde não ir, muito mais do que para onde ir. Por quê? Porque a gente já tem uma vivência gigante sobre isso. Agora, se você não tiver a capacidade de... A gente tem 2 ouvidos e uma boca porque é pra gente ouvir mais do que falar, né? Então, exatamente. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que se a gente chega num patamar que a gente acha que sabe tudo, a gente para de aprender e a gente continua a errar. Perfeito. Então, pra mim, por isso que eu falo, eu sou um criativo em constante aprendizado e evolução, porque é isso. Se a gente não parar pra ouvir, se a gente não aprender, se a gente não observar, se a gente não estudar o que tá vindo por aí, a gente, em algum momento, eu vou ficar ultrapassado, né? E ficar ultrapassado nessa profissão é a tua morte, né? Basta uma semana de não se atualizar também, né? Porque as coisas são muito rápidas. Muito rápido. E falando nisso, cara, até puxando aqui uma pergunta meio que final, que é, pra você, cara, o que você acha que será o próximo grande marco da publicidade? Assim? Porque eu considero, talvez, o último que a gente teve muito ligado à social media, à tecnologia, né? Que mudou muito a forma de pensar propaganda. O que seria o próximo? Será que já dá pra gente enxergar ali no horizonte ou ainda não? Tá cedo? Cara, eu acho que todo dia tem um marco novo, né? Então, quando você começa a olhar 2 anos atrás, quando começou a surgir NFT, né? Criptomoeda, NFT e tal. Cripto surgiu há 10, 15 anos atrás, né? Mas assim, começou a ficar mais forte agora porque meio que democratizou as coisas. Aí surgiu o NFT. Agora o Facebook vai lá, muda o nome para Meta, para virar, né, metaverso. Até que ponto isso vai decolar ou não? Não sei, porque já existia uma intenção de metaverso anos atrás e não deu certo. O Second Life? Second Life. Então. Nossa, é bem. Agora sim, se grandes empresas estão apontando para isso, eu acho que ali tem um caminho de futuro, né? Que talvez atinja e mude pra caramba para as pessoas, talvez não. Sim. Mas uma coisa que, sem dúvida, acho que vai começar a acontecer cada vez mais são gadgets que a gente vai usar para conseguir ter outros tipos de interação, né? Então, hoje eu cheguei aqui com o Ray-Ban Stories. Muito massa. Que é um gadget super inteligente, onde você consegue gravar. Não, tá. Mostra pros caras aí, ó. Não, pega isso aí, cara. Olha isso aí, galera. Que negócio massa. Que é isso aqui, né? É um Ray-Ban que filma e toca música. É um óculos da Ray-Ban normal, só que ele tem câmeras aqui e aqui. Ah, né? 2 câmeras? São 2? São 2 câmeras. Eu não sei até que ponto elas... deve ter uma função diferente. Deve ter uma funçãozinha diferente. Mas, por exemplo, ó, ele tem as 2 câmeras aqui. Se eu apertar aqui, ó, eu tô gravando a galera. Muito massa. Né? Aqui embaixo ele tem caixas de som. Ou seja, você quer sair na rua, você não precisa pôr um fone, você só coloca o óculos.
Se você der 2 cliques, ele tira a foto, e aqui se você aumenta e diminui o volume quando você estiver ouvindo música. Ou fazendo um call, alguma coisa assim. Deixa eu fazer um filme daqui, do meu ponto de vista aqui, cara. Depois você me manda. Isso é muito legal, cara. Saca só, que massa. Gravou áudio também, obviamente. Né? Grava tudo. Ah lá, estou gravando com um super óculos. Muito legal, cara. E ele é bonitão, né, cara? O grande lance, eu acho que assim, esses gadgets super tecnológicos, eles vão começar a chegar. Mas para mim, eu acho que a próxima grande evolução marco assim, tipo, na propaganda, que já começou timidamente a acontecer nos Estados Unidos, na Europa está começando a escalar e no Brasil também, é o voice marketing. Por quê? Porque o voice marketing hoje ele é muito democrático, né? Uma pessoa que ela é analfabeta, ela consegue usar. Né? Por que o WhatsApp ele deu tão certo em países emergentes como o Brasil, Índia, outros lugares? Né? O WhatsApp é o WeChat. Porque você não precisa escrever, você pode mandar áudio. Pode crer. Né? E mandar áudio é a coisa mais democrática que existe. Né? Você não precisa ser estudado, né? Você não precisa ter uma faculdade, você não precisa nem saber ler. Perfeito. Né? Você aperta o botão, manda o áudio, você se comunica, e eu democratizei a comunicação com isso. O voice marketing, ele vem, né, hoje com os assistentes virtuais. Né? Okay. Então, por exemplo, você tem lá a Alexa. Né? Alexa, toca uma música para mim. Isso veio na brincadeira, as pessoas começaram a se divertir, mas conta uma piada, né? Conta uma piada, não sei o que e tal, e as pessoas meio que começaram a brincar com essa história. Só que o objetivo dos assistentes virtuais é também comprar para você. Pode crer. Por isso você tem o quê? Quando você olha na Amazon, você como empresa, você pode criar um skill dentro da Amazon, que é um skill para você ter quase que a tua loja via ativação por voz. Perfeito. Então você vai falar lá assim, Alexa, compra um pack de Coca-Cola para mim. Top. Acabou. Ela vai comprar. Então eu acho que o futuro também da propaganda, ela vai ser também a inclusão do voice marketing como uma coisa coerente para as marcas. Muito bom. Então acho que a gente está indo por ali. Nem é uma coisa mega nova, é uma coisa que já está vindo há 2, 3 anos aí, mas como teve uma pandemia no meio do caminho, né, deu uma atrasada, né? Mas é isso, acho que metaverso, voice marketing, talvez novos gadgets aí, né, de interação é onde talvez o futuro da propaganda aí vai estar apontando. Boa. Cara, esse episódio aqui provavelmente vai ser assistido por muita gente que está entrando aí no mercado de propaganda, até porque vai ter um anterior sobre da universidade para a faculdade, da universidade para o mercado de trabalho. Deixa uma mensagem aí, cara, para um cara que quer ser um criativo, que quer trilhar mesmo essa carreira. Manda uma mensagem para finalizar aí para esses caras. Cara, assim, eu vou pegar por mim, tá? Eu acho que se você for esperar motivação para fazer qualquer coisa, você não vai fazer nada. Boa. Porque a motivação ela vai vir em horários que você não está esperando, entendeu? Não necessariamente a hora que você precisa. Né? A gente sempre vai ter motivação porque é muito fácil. Né? Sair com os amigos, tomar uma, ir pra balada, né? Fazer um churrasco, ouvir música em casa, dormir. Isso né? Para isso é fácil se motivar. Né? Exatamente. Agora, assim, a motivação ela tem que acontecer para as coisas que são incômodas às vezes. Né? Então, primeira coisa para mim é paciência. Boa. Segunda coisa para mim é curiosidade, cara. Eu sou um cara muito curioso, velho. Boa. Tipo, eu desculpa, tem um aplicativo novo, o Snapchat, quando surgiu. Eu baixei, eu nem sabia para que servia. Boa. E eu continuo fazendo isso, assim, porque eu preciso entender o que tem ali que talvez eu vou poder usar para uma campanha de marca. Boa. E chegar primeiro na nossa profissão é uma das coisas que te torna um profissional melhor, né? Ou seja, você vai chegar na frente dos outros. Perfeito. Né? Fazer primeiro, fazer uma coisa que é nova, que é inovadora, que tem uma mensagem diferente. Então, assim, cara, tá chegando agora, entende uma coisa, você não sabe tudo. Boa. Né? Segunda coisa, ouve, cara, quem já tá há muito tempo. E se você tiver, saiba também colocar a sua voz, porque também você não precisa só ser subserviente e ouvir, você tem que falar. Perfeito. Né? Mas ao mesmo tempo, cara, de novo, paciência, as coisas demoram para acontecer. Entendeu? Só que trilha o teu caminho, entendeu? Não vai achar que vai cair no seu colo, porque não vai. Tem que ir. Né? Vai para cima, entendeu? Quer chegar em algum lugar? Vai para cima.
Já é meio que um clichê falar isso, mas eu acredito muito nele, que tem a motivação, mas o que vai te levar longe mesmo é a disciplina, né, cara? É fazer as coisas pelo senso de necessidade, de compromisso de fazer. Cara, tenho que ser consistente aqui, então vou fazer, mesmo que eu não esteja motivado hoje. Cara, que assim, ó, por exemplo, né, eu não lembro quem falou isso, mas eu achei genial. O cara falou assim, cara, eu odeio fazer academia. Boa. Porque para eu ter resultado, eu tenho que ir todo dia. Não é um negócio que eu vou hoje e eu posso ficar 6 meses sem fazer. Não, eu tenho que ir todo dia. Tem que ir. Né? Porque se você não exercitar, cara, uma semana sem exercício, seu corpo muda já. Perfeito. Né? Putz... É todo dia, cara? É praticamente todo dia mesmo. Praticamente todo dia, cara. Vai ter dia que você não vai estar afim, você vai ter que ir. Entendeu? Vai ter dia que você não vai estar, não acordou bem. Você vai ter que ir do mesmo jeito. jeito. É um negócio de pessoas, cara. Você não acordou bem. Eu sou um cara muito tipo... O dia que eu acordei, que eu vejo que eu não tô rendendo porra nenhuma, eu falo, galera, hoje eu tô num dia de merda. Não espera nada de mim hoje. Boa, já avisa, né? Não, eu falo, não espera nada de mim hoje, cara. Eu tô num dia ruim. Pode crer. Acontece. Acontece, cara. Acontece todo mundo. A gente é ser humano, entendeu? Por outro lado, cara, no dia que eu tô num dia bom, que é a maior parte dos dias, cara, eu tento levar isso pra todo mundo, entendeu? Tipo, cara, vamos fazer legal, tal. Acho que a questão é um levantar o outro, entendeu? Pode crer. Né? A gente tem que parar com essa coisa de puta, na agência tem a galerinha ali que é a galera boa e o resto da galera criar grupinho. Não, cara, eu quero uma coisa colaborativa, entendeu? Boa. Não pode rolar esse senso de competição, né, cara? A competição, se tiver, ela tem que ser saudável, entendeu? Mas assim, se eu não puder olhar a tela do meu amigo do lado, pedir a opinião dele para uma coisa que eu tô fazendo, a gente errou. Boa. Né? Por quê? Porque uma agência ela é feita de gente. Né? As pessoas, mentes incríveis no mesmo lugar. Né? Se essas mentes incríveis não se conversarem, a gente está perdendo um asset valiosíssimo, entendeu? Total. Então, assim, eu não gosto de criar competição, eu gosto de criar colaboração mesmo. Assim. Perfeito. Cara, eu diria o seguinte, eu até como empreendedor, vendo a galera da agência, assim, vendo times, tem aquela que diz que quando você ajuda alguém, você não está criando uma competição, mas você está causando uma admiração, né? Cara, isso é a coisa mais real possível, assim, porque a gente observa caras bons que poderiam muito bem segurar o conhecimento pro cara, sabe? Eu não vou ficar ensinando tudo que eu aprendi, mas você vê quando o cara resolve, não, vou compartilhar. Esse cara sobe. Sabe uma Esse cara é o cara que sobe. Sabe uma coisa que me incomoda muito? Quando eu chego na casa de alguém e tem uma estante cheia de livro. Não, me incomoda muito, sabe por quê? Porque pra mim, o livro tem que circular, não ficar parado. Pode crer. Então o que eu faço? Eu pego um livro, eu termino de ler, eu passo pra alguém. Boa. E a única coisa que eu peço para a pessoa é que quando ela terminar de ler, ela passe para outra pessoa. Boa. Por quê? Porque conhecimento tem que ser compartilhado, entendeu? É o que faz, né? Não, eu tenho uma estante cheia de livro que eu quero pagar de intelectual. Desculpa, cara. Não, é foda. Entendeu? Beleza, cada um, mas... Aquele fundo falso de livro que vocês viram que caiu de um cara numa live. Cara, a coisa mais vergonhosa que pode acontecer com alguém é aquilo ali. Você entende? Então, cara, assim, de verdade, se a gente compartilhar conhecimento, principalmente dentro do nosso próprio mercado, a gente vai fazer o mercado ser maior. Com certeza. A gente vai fazer os clientes também serem melhores, os criativos serem melhores, os atendimentos, os mídias, tudo. Pode crer. Entendeu? Não é uma coisa... Cara, vou ficar segurando para mim porque eu quero ser a estrelinha do lugar. Cara, puta, na boa. Não existe mais espaço para Mad Men, entendeu? Isso acabou. Isso acabou lá em 1970. Pode crer. Entendeu? Você está numa agência hoje, você tem que ter consciência, cara, você vai criar... ou você vai dar um insight. O papel do diretor criativo é trazer bons insights o tempo inteiro para o time, olhar para o trabalho, dar o direcionamento, ser criterioso, cuidar da galera. É isso aí. Entendeu? É isso aí. E isso é também saber colaborar com as outras áreas, entendeu? Total. O que mais tem na propaganda? Rixinha de atendimento com criação. Puta coisa velha do caralho, entendeu? É verdade. Não, cara, assim, ó, o atendimento, quando ele está reclamando, ele tem a razão dele. Entendeu? Ou você vai ouvir... ou vocês têm que conversar, entendeu? Tipo, tem que trabalhar junto de algum jeito, ou vocês vão trabalhar junto, arrumar um meio de trabalhar junto, ou as duas pessoas têm que ir para outro lugar, entendeu? Fazer outra coisa, trabalhar em outra área. Não, é verdade, cara. Sim, isso é verdade. Já aconteceu aqui de ter essas rixinhas, colocar os dois na fala assim, galera, o negócio é o seguinte, é todo mundo adulto aqui. Vocês vão aprender a trabalhar junto. Eu não vou trocar de time. Se for para sair, vai ser para sair da porta, né? Vai trabalhar junto, cara. E deu certo, sabe? Assim, vamos conversar. O objetivo ali na frente é o mesmo, cara. Cara, mas é isso que eu falo, cara. A galera às vezes fica brigando entre si.
Né? Porque tem muito ego e tal. Quando você se desprende disso e começa a olhar pro trabalho, o que é bom pro trabalho? Pra onde a gente tá indo ali, né? Entendeu? Tipo, cadê o briefing? Tá aqui. Cadê o planejamento? Tá aqui. Tá tudo dando check? Tá, beleza. A criação tá cumprindo o papel? Tá cumprindo o papel. Aí quando começa a entrar gosto pessoal, acabou. Fudeu. Desculpa, não é gosto pessoal. É o que é o melhor pro trabalho. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Não, putz, você tá usando uma cor vermelha, o cliente azul, vermelho nem fudendo. E quem geralmente vai trazer isso é o atendimento, porque ele tem esse olhar crítico. Não é à toa. E isso aqui é um exemplo babaca, mas sim, básico, mas representa muito. Mas representa muito. E às vezes o criativo ele vai ter um olhar do tipo, beleza, só que se eu fizer só o que você está me pedindo aqui, vai ficar careta. Né? Por isso que eu estou fazendo desse outro jeito aqui, para a gente ter um potencial, né? Para o cliente entender por que ele paga uma agência. Perfeito. Né? Então, acho que é isso. Acho que, colaboração total. Né? E, cara, não tem mais espaço para ego, velho. Pode não crer. tem, cara. Assim, tipo, o ego vai te levar para lugar nenhum. Boa. Fechou, cara. Cara, muito obrigado. Foi bem legal esse papo. Obrigado pelo convite. Opa, tamo junto. Né? Dia quente em Campinas. Não, obrigadão pelo convite, cara. Acho que a iniciativa é super legal. Espero que a galera que esteja assistindo aí curta. É isso aí. Quiser me seguir nas redes sociais, @ugabaaraújo. Boa. Né? Vai lá, Instagram, tô sempre postando coisas ali de dicas de... Inclusive, quer dar algum spoiler aí sobre algum projeto futuro, alguma coisa atual ou melhor não? Cara, tem um curso vindo por aí. Legal. Tem um curso bem legal vindo por aí sobre digital performance e como fazer social media de um jeito completamente diferente. Boa. E vai aí, os próximos 2 meses aí a gente vai lançar. Top. Muito bom. Fechou. Galera, senta o dedo no like aí, compartilha aí com seus amigos, com a galera que vocês sabem que podem gostar desse episódio, se inscreve no canal. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu, cara. Valeu, galera. Obrigado. Falou.